Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 381. Natsuru vs Madara, a última resistência. Nesse momento, a forma definitiva do Susanoo surgiu com suas 3 cabeças monstruosas, cada uma aparentemente fixada em Natsuru no céu. Então, como se tivessem encontrado seu oponente destinado, as 3 cabeças bestiais rugiram em uníssono. Seu rugido coletivo dissipou as nuvens que haviam se formado após o desaparecimento das chamas anteriores, apagando-as sem deixar vestígios. Em seguida, os 6 braços demoníacos do Susanoo fizeram simultaneamente um movimento de agarrar e em um instante, uma enorme espada azul envolta em chamas apareceu em todas as 6 mãos. No instante seguinte, todas as 6 mãos agarraram o longo cabo da espada. Embora estivessem apenas segurando-a, o espaço ao redor começou a tremer violentamente. E isso foi só a força do aperto. Venha, Natsuru! Este é todo o meu poder, toda a minha força, além de todos os limites. Susanoo, isso não pode ser real. Zetsunegro encarou incrédulo, com os olhos trêmulos. Pela primeira vez, ele estava imensamente grato pela existência de Natsuru, porque essa cena deixou claro que se não fosse pela ameaça de Natsuru, se Madara realmente tivesse tido um ambiente tranquilo para treinar, ele poderia realmente ter suprimido o poder de Kaguya, devorando todo o chakra completamente. Nesse ponto, o mundo daria boas-vindas a um novo governante absoluto, alguém tão terrivelmente dominante quanto a própria Kaguya. Um pensamento perturbador e blasfemo surgiu na mente de Zetsunegro, um pensamento que ele não conseguia afastar, não importava o quanto tentasse. Essa versão de Madara era realmente mais fraca que sua mãe, Kaguya Tsutsuki? Enquanto Zetsunegro tremia com esse pensamento, Natsuru olhou para o Susanoo demoníaco e divino ardendo com chamas azuis e não conseguiu evitar respirar fundo. Um poder tão aterrorizante, murmurou Natsuru. Na verdade, neste ponto, ele poderia simplesmente usar o deus voador do trovão para escapar. Depois de um tempo, Madara dos 6 caminhos seria completamente consumido pela vontade de Kaguya, e nesse momento, ele poderia enfrentá-la diretamente. Essa seria a ação mais benéfica para ele. Afinal, mesmo que derrotasse Madara dos 6 caminhos aqui, isso não impediria a ressurreição de Kaguya. De fato, as condições para o retorno de Kaguya já estavam cumpridas. A menos que o próprio Madara pudesse suprimir a vontade dela, não havia mais nada neste mundo que pudesse impedir sua ressurreição. Em outras palavras, enfrentar Madara agora era totalmente inútil para ele. Mas, quando um guerreiro dá tudo de si em seu golpe final, como alguém pode simplesmente fugir? Evitar um confronto direto é a escolha de um covarde. Mas e um desafiante? Um desafiante avança sem medo, invencível em sua coragem. Natsuru respirou fundo. No instante seguinte, o pequeno e adorável Sprite apareceu em seu ombro. Era o Umbreon há muito tempo desconhecido. Embora Umbreon parecesse sentir o perigo iminente, ele ainda lambeu calmamente o rosto de Natsuru, como se estivesse indiferente à ameaça iminente. No momento em que Umbreon apareceu, os olhos de Natsuru refletiram a distorção ilimitada do espaço. Assim como antes, quando estava preso em uma dimensão alternativa onde até o tempo fluía de forma diferente, ele ainda conseguia sentir seus clones através de Umbreon. Agora, essa mesma conexão lhe permitia extrair energia espaço-temporal ainda mais poderosa e vasta. Esse poder era onipresente. Nem mesmo Madara ou Kaguya dos 6 caminhos conseguiam escapar das regras do espaço-tempo. Nesse momento, o espaço ao redor de Natsuru se expandiu, abrangendo até mesmo o espaço que cercava o próprio Madara. Dentro desse vasto campo, o poder do espaço-tempo tremeu, condensando-se rapidamente em sua direção. Embora Madara não tivesse estudado profundamente as técnicas de espaço-tempo, ele ainda conseguia sentir as enormes flutuações espaciais. Como esperado, poder do espaço-tempo. Madara murmurou, imperturbável. Apesar de tudo, ele não demonstrou medo. Fixando o olhar em Natsuru, suas mãos fizeram um movimento de agarrar e, em sincronia, o Susanoo Supremo apertou sua grande espada com mais força. Instantaneamente, uma chama azul aterrorizante irrompeu da lâmina. Ao mesmo tempo, o resto do corpo do Susanoo escureceu em comparação. Isso era Madara concentrando todo o seu poder em um único golpe de espada. Ele cortaria até o próprio espaço em pedaços. Natsuru Shindakawa. Receba meu golpe final. Madara berrou com uma risada maníaca. Susanoo divino, a lâmina final. Em um instante, o raio da espada atravessou o céu, dividindo os próprios céus. Sob essa lâmina de luz sem limites, tudo mais parecia perder a cor. O mundo inteiro foi reduzido a um único e avassalador raio de chama azul. O raio da espada não parou, ele avançou direto em direção a Natsuru, carregando a força destrutiva da criação e da aniquilação. Natsuru manteve-se firme e inabalável. Ele já havia reunido todo o poder do espaço-tempo que conseguia absorver. Em suas mãos agora havia uma massa de espaço tão distorcida que desafiava a própria visão. Até mesmo a visão parecia ser atraída irresistivelmente para lá. Este era o presente que Natsuru havia preparado originalmente para Kaguya Tsutsuki, mas descobriu-se que ele teria que usá-lo agora. Fixando seu olhar na lâmina de luz que se aproximava, ele condensou o espaço distorcido em um único e devastador golpe. O poder do espaço-tempo foi bloqueado. Lâmina extremamente dimensional. No instante seguinte, a lâmina de Natsuru encontrou Madara de frente. Num piscar de olhos, os 2 ataques colidiram e então, naquele momento, o próprio espaço se estilhaçou sob a força do choque. Até o tempo pareceu parar.
O som havia perdido o significado há muito tempo. No momento do impacto, o mundo ficou em silêncio, como se tivesse ocorrido uma explosão forte demais para qualquer ser vivo perceber. Até mesmo os fragmentos residuais de seus ataques rasgaram o espaço, deixando rasgo após rasgo pelo campo de batalha. A terra, já irreconhecível e marcada por cicatrizes, não resistiu mais ao seu poder e desmoronou completamente. A água do mar das profundezas subiu, inundando os abismos recém-abertos. Eles realmente mudaram a paisagem, exclamou Zetsu Negro. Ele não duvidava que o poder deles pudesse remodelar o terreno, mas eles nem sequer tentaram fazer isso. Então, somente os tremores secundários do choque causaram uma destruição tão catastrófica? Esse nível de batalha estava completamente além da compreensão do Zetsu Negro. Naquele momento, ele só podia rezar para que após essa colisão, Madara dos Seis Caminhos fosse completamente consumido pela vontade de sua mãe, e que Natsuru morresse em consequência. Mas, as coisas aconteceriam como Zetsu Negro esperava? A terra estava destruída, o mar se inundava, a calamidade continuava. Seu poder parecia infinito, dilacerando céu e terra sem fim. Finalmente, o confronto que acabaria com o mundo começou a se dissipar, e sua fúria diminuiu lentamente com o tempo. O Susanoo demoníaco havia sumido, o que restava era o corpo grotescamente inchado de Madara dos Seis Caminhos, marcado com vários ferimentos cortantes. Sua cabeça mal visível através da massa inchada. À sua frente, Natsuru estava de pé, respirando pesadamente. Seu estado não era muito melhor. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas de sangue, indicando que a espada final de Madara o havia de fato atingido. Umbreon agarrou-se ao corpo de Natsuru, lambendo incansavelmente suas feridas, tentando curá-lo da melhor maneira possível. De fato, a lâmina final de Madara rompeu o corte espaço-temporal e atingiu Natsuru. Mas Natsuru não era menos formidável, seu golpe desafiando o espaço-tempo perfurou a espada suprema de Madara e cortou seu corpo. Na verdade, Madara havia sido cortado em vários pedaços durante a explosão. Mas seu corpo enormemente inchado engoliu instantaneamente esses pedaços, tornando o dano visualmente menos aparente. Quanto a Natsuru, embora ele tenha sofrido o impacto da lâmina final, a maior parte de seu poder foi esgotado durante o confronto, então não foi o suficiente para matá-lo. Mas, mesmo a força residual daquele ataque conseguiu romper a defesa da esfera da busca da verdade que Natsuru mobilizou no último instante. Aquele nível de poder parecia ter superado o que o Uchiha Tensei conseguia apagar. No entanto, ele ainda estava vivo após esse confronto cataclísmico, e não apenas recebeu o golpe final de Madara de frente, como também conseguiu levar vantagem no final. Ei, você é realmente incrível, Madara Uchiha. Natsuru sorriu, rindo enquanto falava. A sensação de dor há muito esquecida percorreu seu corpo, estimulando cada nervo. Mas a dor não o desanimou. Pelo contrário, só aumentou sua empolgação. Ele estava até ansioso por mais uma rodada, infelizmente. Madara dos Seis Caminhos não seria mais capaz de realizar esse desejo. Parece que, no final, eu ainda perdi. Madara finalmente aceitou seu destino. No instante da colisão, ele já havia se conformado. Mesmo sem ser consumido por Kaguya, ele provavelmente ainda não era páreo para Natsuru. Como Natsuru havia retido esse tipo de poder desde o início, isso significava que ele não estava lutando contra Madara com todas as suas forças o tempo todo. Mas por quê? Talvez ele tivesse previsto que um inimigo ainda mais forte apareceria atrás dele? Esse pensamento deixou Madara um tanto envergonhado. Mas no final, Madara pôde sentir tudo, todo o seu ser, sendo dilacerado por aquele poder do espaço-tempo. Então, quando a massa inchada de seu corpo começou a engolir sua cabeça completamente, Madara dos Seis Caminhos olhou para Natsuru uma última vez e sorriu. Então, ele proferiu apenas duas palavras. Obrigado. Sim, ele Madara dos Seis Caminhos, lutou até o fim e foi derrotado por Natsuru Shindakawa, o sexto Hokage. Ele não saiu como um tolo, sendo manipulado desde o início, com tudo tirado dele e terminando como um fracasso total. De nada. Natsuru suspirou enquanto observava o corpo de Madara ser completamente consumido pela carne inchada. Um ser tão poderoso quanto Madara chegando a tal ponto. Ele não conseguia deixar de se identificar com isso. Se seu próprio plano não fosse aceito pelo mundo, então seu destino seria o mesmo? Esmagado por um herói que lidera o poder unido da humanidade? Mesmo que esse herói não fosse Naruto ou Sasuke, mas outra pessoa? Talvez um Tsutsuki da Lua? Ou talvez o líder de uma nova geração? Bem, se esse momento chegasse, ele o enfrentaria. Nesse ponto, ele não podia desistir do seu plano. Ele não podia parar de seguir em frente. Ele só podia continuar ascendendo, rumo ao trono do poder supremo. Essa posição ele não cederia a ninguém. Voltando à realidade, Natsuru sentiu o vasto chakra dentro da carne inchada. Ele não conseguiu conter o engasgo novamente. Com chakra dessa magnitude, até mesmo um ataque aleatório poderia destruir o mundo. Então, como Naruto e Sasuke conseguiram derrotar Kaguya? Isso pode realmente ser explicado apenas dizendo que Kaguya não era habilidosa em luta? De qualquer forma, o ressuscitado Kaguya seria seu último e mais forte inimigo. E essa batalha determinaria o destino de toda a humanidade. E a pressão está insana, em Natsuru riu baixinho. Mas e daí? Este foi o caminho que ele escolheu. Um caminho onde ele não dependia de Naruto ou Sasuke, enfrentando tudo sozinho, encarando a estrada mais difícil imaginável. Naquele momento, Zetsu Negro soltou um suspiro.
Era realmente uma ilusão esperar que Natsuru morresse naquele confronto anterior. Então, como uma poça de líquido, Zetsu negro começou a se espalhar sobre a massa inchada de carne. Era evidente que assim que ele a cobrisse completamente, Kaguya logo seria capaz de se mover novamente. Natsuru Shindakawa, você realmente é uma aberração, disse Zetsu negro enquanto se fundia com a carne. Ah? Por que você diz isso? Perguntou Natsuru enquanto curava seus ferimentos. Ele não fez nenhum esforço para impedir Zetsu negro. Não havia sentido. A ressurreição de Kaguya já era inevitável. Zetsu negro estava apenas acelerando-a. Porque até mesmo as reencarnações de Azura e Indra, talvez você não saiba quem eles são. Eles eram os filhos do sábio dos 6 caminhos. O primeiro Hokage e Madara Uchiha eram suas reencarnações, explicou Zetsu negro. E então? Natsuru perguntou calmamente. Ei, você ainda não entendeu? Nem Azura e Indra conseguiram chegar até aqui sozinhos. Então, por que você? Por que foi você quem chegou até aqui? Sibilou Zetsu negro. Quem sabe? Natsuru deu de ombros casualmente. Não tinha mais nada a dizer. Se alguém tivesse dito ao seu eu mais jovem que um dia ele chegaria tão longe, ele também não teria acreditado. E na verdade, se tivesse mais tempo, ele estava confiante de que poderia sair ainda mais forte. Infelizmente não havia mais tempo para o cultivo pacífico. Então, Natsuru sorriu, ele só podia continuar lutando. Carregando o peso do destino do mundo inteiro em seus ombros, ele acreditava que sob essa pressão esmagadora, ele finalmente romperia a barreira final no calor da batalha e sairia vitorioso. Capítulo 382. O sábio dos 6 caminhos e Natsuru. Natsuru ficou diante da imponente árvore divina, pensando por um momento antes de caminhar até o tronco e colocar a mão sobre ele. É inútil. Você chegou tarde demais e está tentando impedir que o chakra flua para o corpo da minha mãe, zombou Zetsu negro ao ver a ação de Natsuru. Zetsu negro naturalmente acreditava que Natsuru estava tentando interromper a ressurreição de Kaguya, mas o chakra já havia se acumulado em quantidade suficiente. Mesmo que Natsuru conseguisse cortar a conexão, não faria mais diferença. No entanto, Natsuru o ignorou. Fechou os olhos lentamente, sentindo o chakra de incontáveis seres vivos fluindo dentro da árvore, e então sorriu. Como esperado, este galho da árvore divina mais próximo de Kaguya agia como um condutor, conectando todas as coisas existentes. O chakra de todos os seres vivos estava contido nele, e era exatamente isso que ele queria. Através deste chakra, ele pretendia perceber a própria essência de cada vida. Zetsu negro assistia a essa cena com uma expressão pensativa, uma crescente sensação de inquietação o consumindo. Ainda assim como Natsuru não conseguiu impedir a ressurreição de Kaguya, Zetsu negro não tinha como impedir Natsuru de fazer o que estava fazendo. Tudo o que lhe restava fazer agora era continuar se hipnotizando, acreditando que assim que sua mãe, Kaguya, ressuscitasse, ela eliminaria todos os obstáculos. Até Natsuru não passaria de um inseto tentando bloquear uma carruagem. No entanto, esse sentimento sinistro só ficou mais forte. Na verdade, Natsuru também hesitava por dentro. Antes que a ressurreição de Kaguya se completasse, ainda havia uma coisa que ele podia fazer. E se o fizesse, serviria como um recurso alternativo, dando-lhe uma proteção contra falhas para a batalha final contra Kaguya. Mas se deveria ou não usar esse recurso alternativo era o que o preocupava. Ele queria quebrar sua barreira final sob a pressão de Kaguya, mas ele teve que considerar, e se falhasse? Desta vez, Kaguya provavelmente não pouparia nenhum ser humano, ela transformaria todos em Zetsu brancos. Se chegasse a esse ponto, mesmo que o sábio dos 6 caminhos reencarnasse, isso não seria suficiente para mudar o resultado. Natsuru pensou em outra questão. Se ele derrotasse Kaguya, ele ainda seria capaz de encontrar o sábio dos 6 caminhos? Afinal, o poder do sábio havia sido deixado para trás com o propósito de selar Kaguya, não para alguém que já a havia derrotado. Além disso, esse poder foi originalmente destinado às reencarnações de Azura e Indra. Então, se ele esperasse até depois da batalha para procurar o sábio, este provavelmente não lhe concederia o poder. E Natsuru não queria ver um futuro em que um chakra tão vasto permanecesse sem uso. Refletindo sobre sua hesitação, ele deu uma risadinha autodepreciativa. A essa altura, por que estou hesitando? Então, sem que Zetsu negro percebesse, Natsuru fez algo pela primeira vez. Entregou o controle de seu corpo à sua alma secundária. Sua alma principal, por sua vez, usou a liberação Yin para entrar em um estado de completa quietude. Naquele espaço, tudo parecia desaparecer. Só restava o caos. Você veio exatamente como eu esperava. Natsuru Shindakawa. Uma voz soou nos ouvidos de Natsuru. Sim, já faz um tempo. Sábio dos 6 caminhos, disse Natsuru, virando-se para o homem idoso que de repente estava ali, sentado de pernas cruzadas no topo de 9 orbes da busca da verdade, flutuando calmamente no vazio. Essa deveria ser a primeira vez que nos encontramos de verdade, disse o sábio enquanto abria os olhos. Não, lá no Monte Myoku, mesmo que eu não estivesse consciente, eu ainda podia sentir você me observando, respondeu Natsuru. Haha, que percepção aguçada, disse o sábio, seu olhar pousando especialmente na marca na testa de Natsuru com um suspiro de admiração. De fato, Natsuru já entendia a verdadeira natureza daquela marca. Não era nada místico, apenas um símbolo que aparecia naturalmente ao percorrer o caminho da natureza. No futuro, qualquer um que se aprofundasse o suficiente naquele caminho desenvolveria a mesma marca. Assim como o modo sábio dá marcas nos olhos, a marca da natureza era o emblema do caminho natural.
Naquela época, eu estava simplesmente curioso. Nunca imaginei que alguém nesta era trilharia o caminho da natureza, e certamente não imaginei que chegaria tão longe, admitiu o sábio. Para ser sincero, eu também não achei que conseguiria, disse Natsuru honestamente. Ha. O sábio riu com vontade e então disse, mas é bom. Sua presença pode trazer novas possibilidades para o mundo shinobi. No mínimo. Ele olhou para o céu escuro e disse, suas suspeitas podem estar certas. Além da minha mãe, há outros observando este mundo. O sábio dos 6 caminhos entendia bem, o chakra tinha limites. Mesmo depois de espalhá-lo para todos os humanos, ele não acreditava que alguém pudesse superá-lo. Então, para a humanidade, trilhar apenas o caminho dos chakras e tentar se opor a seres como sua mãe, era demais. Mas a existência de Natsuru lhe mostrou outra possibilidade. O sábio também ficou grato por, quando sua mãe devorou o fruto da árvore divina, esta não ter consumido toda a energia natural do mundo. Se tivesse, não só o modo sábio teria desaparecido, como o caminho de Natsuru jamais teria existido. Sem o modo sábio, o sábio dos 6 caminhos não tinha certeza se conseguiria selar sua mãe. Olhando para trás, o sábio só pôde concluir que talvez o último ato de resistência deste mundo fosse preservar aquele último resquício de esperança. Ele se virou para Natsuru novamente. Eu entendo por que você veio, e não estou disposto a lhe dar poder. Mas, Natsuru levantou uma sobrancelha. Havia alguma condição? Mas espero que você tente não usá-lo, disse o sábio sério. Você já encontrou seu próprio caminho. Não o abandone quando a pressão aumentar. Claro, eu nunca planejei depender do seu poder, só queria uma alternativa. Natsuru respondeu casualmente. É mesmo. O sábio assentiu, satisfeito. Então acrescentou, tenho mais um pedido. Se possível, você poderia compartilhar este poder com as reencarnações dos meus 2 filhos? A rivalidade de longa data deles finalmente terminou nesta vida. O sábio sorriu. Ele estivera observando Naruto e Sasuke o tempo todo e estava ciente de tudo que eles haviam passado. Inicialmente, ele presumiu que Azura e Indra desta geração, assim como Hashirama e Madara, inevitavelmente se enfrentariam em uma batalha final. Mas inesperadamente, quando Sasuke encontrou seu verdadeiro caminho, sua antiga rivalidade chegou ao fim. Porque quando Sasuke aceitou sua própria jornada, até o chakra de Indra dentro dele fez o mesmo. Não havia mais razão para lutar contra Azura. E o maior responsável por essa reviravolta foi, claro, Natsuru. O sábio olhou para ele com genuíno carinho. Você quer dizer Naruto e Sasuke? Natsuru perguntou, já sabendo a resposta. O sábio assentiu. Sasuke Uchiha carrega a reencarnação do meu filho mais velho, Indra. Naruto Uzumaki carrega a reencarnação do meu filho mais novo, Azura. Então o sábio compartilhou sua história com Natsuru, sobre como ele escolheu Azura como sucessor de Nin e lhe deu todo o seu poder. Desta vez, o sábio queria dividir seu poder, dando a liberação Yin para Sasuke e a liberação Yang para Naruto. Mas ao ouvir isso, Natsuru balançou a cabeça. Não acho que você deva dividir em Yin e Yang, apenas dívida igualmente entre eles. Por quê? Perguntou o sábio. Porque dividi-lo dessa forma pode criar 2 shinobi de nível dos 6 caminhos no curto prazo, explicou Natsuru, mas quando eles esgotarem seu poder, eles retornarão ao nível original. Além disso, eu nunca pretendi que Naruto e Sasuke aceitassem totalmente o seu poder. Eles têm seus próprios caminhos. Na minha opinião, o seu poder deve ser uma referência para eles, nada mais. Se você dividi-lo em Yin e Yang, você os deixará com uma fraqueza fatal, e isso é algo que eu não quero ver. Nesse caso, pense bem nisso, disse o sábio sério. Quando os parentes da minha mãe vierem invadir este mundo no futuro, se Naruto e Sasuke não tiverem alcançado patamares mais altos, talvez não consigam ajudá-lo. Ele entendeu a lógica de Natsuru. Essa escolha era pelo bem de Naruto e Sasuke. Mas tinha consequências. Mas o sábio dos 6 caminhos também entendia o quão difícil esse caminho seria. Mesmo com seu próprio poder como referência, seria extremamente difícil para Naruto e Sasuke atingirem o nível dos 6 caminhos. O resultado mais provável era que eles ficassem presos logo abaixo desse limite pelo resto de suas vidas. E tudo bem. Na verdade, eu meio que espero que eles consigam, disse Natsuru com um sorriso. Caso contrário, se eu realmente derrotar Kaguya Tsutsuki, a vida não ficaria um pouco chata depois? HM. O sábio olhou para Natsuru e, entendendo sua mentalidade, assentiu. Verdade seja dita, o sábio não acreditava que aqueles seres vindos de além das estrelas seriam mais fortes que sua mãe. E mesmo que fossem, Natsuru permaneceria estagnado? O sábio olhou para Natsuru novamente e não conseguiu evitar sorrir. Então, com o que se preocupar? Como Natsuru estava disposto a assumir tudo sozinho, o sábio não tinha mais nada a dizer. Na verdade, como o sábio havia se concentrado tanto em Naruto e Sasuke, ele realmente confiava em Natsuru ainda mais do que na maioria. Nesse caso, dê um passo à frente, disse o sábio solenemente. Natsuru assentiu e caminhou até ele. Não estava preocupado que o sábio pudesse tentar alguma coisa, ele tinha suas próprias contramedidas, enquanto o sábio não. Mesmo para o sábio dos 6 caminhos, sem um corpo físico, seu poder era severamente limitado. Natsuru, por outro lado, ainda tinha seu corpo, e se o sábio tentasse alguma coisa, a alma secundária de Natsuru poderia assumir o controle e mostrar a ele exatamente o que significava ser perigoso com um corpo. Não que o sábio tivesse qualquer razão para machucá-lo. Então, quando Natsuru se aproximou, o sábio olhou para o garoto, que ainda não tinha 18 anos.
Através das perspectivas de Naruto e Sasuke, ele havia observado a jornada de Natsuru. Ele sabia o quão poderoso aquele jovem havia se tornado. Sorte, intelecto, força e coragem, nada disso faltava a Natsuru. Então talvez fosse inevitável que ele chegasse até ali. Embora, em termos de poder total, ele ainda ficasse um pouco aquém do sábio, quando se tratava apenas da liberação de Yin, a maestria de Natsuru já podia rivalizar com a sua. Então vá em frente, crie uma história que pertença a você, rapaz. Sem mais hesitação, o sábio colocou a palma da mão contra a de Natsuru. Naquele instante, o mundo sombrio e sem luz foi subitamente banhado por uma radiância ofuscante enquanto o poder irrompia pelo espaço. Era o poder do nível dos 6 caminhos, e não apenas de uma versão básica. O sábio dos 6 caminhos estava inegavelmente entre os mais fortes de todos os tempos naquele nível, então, naturalmente, sua herança era incrivelmente poderosa. Natsuru sentia a torrente de chakra Yin e Yang fluindo para dentro dele e não pôde deixar de se maravilhar internamente. Aquele era realmente o lendário sábio dos 6 caminhos. Se ainda estivesse vivo, seria uma força insuperável. Mas, como o próprio sábio disse, seu poder ainda não superava o de Kaguya Tsutsuki. Então, ele estava mesmo prestes a lutar contra Kaguya? Então surgiu outra questão. Ele também se lembrou de que, na história original, o sábio disse que o poder de Madara dos 6 caminhos já havia excedido o seu. Mas isso é fácil de explicar. Depois de absorver a árvore divina, as estatísticas gerais de Madara dos 6 caminhos podem de fato rivalizar ou exceder as de Kaguya em certas áreas. No entanto, a força bruta por si só não determina a verdadeira força. Você também precisa levar em consideração a versatilidade ninjutsu, jutsu, técnica e assim por diante. Embora Madara dos 6 caminhos fosse de fato um monstro, ele mal teve tempo de desenvolver plenamente suas habilidades naquele nível. Portanto, em termos de desempenho real, ele ainda não havia atingido seu potencial máximo. Em contraste, as versões dos 6 caminhos de Naruto e Sasuke eram extremamente poderosas. Naruto possuía poder elemental absoluto, e embora isso por si só não bastasse, ele tinha Sasuke ao seu lado, que possuía habilidades incrivelmente raras e únicas. Juntos, eles dominaram Madara completamente. Se qualquer um deles tivesse enfrentado Madara dos 6 caminhos sozinho, teria sido uma batalha difícil. Mas os dois juntos, dominação total. Só se pode dizer que Madara teve uma sorte terrível. A transferência do poder do sábio não durou muito. Natsuru olhou para os símbolos do sol e da lua agora gravados nas palmas de suas mãos, sentindo o chakra avassalador surgindo dentro dele. O poder do sábio dos 6 caminhos finalmente foi desbloqueado. Capítulo 383. A Menominaka de Kaguya Tsutsuki. Natsuru, confio minha mãe a você mais uma vez. Por favor, cele-a novamente. O sábio dos 6 caminhos confiou solenemente tudo a Natsuru. Deixe comigo. Natsuru cerrou o punho, assentindo enquanto sentia o poder crescente percorrendo seu corpo. Embora Natsuru nunca tivesse pretendido confiar no poder do sábio, agora que o tinha, ele inegavelmente servia como uma camada adicional de segurança. Dali em diante, não importa o que acontecesse, provavelmente seria sua batalha final. 17 anos se passaram desde que ele veio a este mundo. Natsuru sorriu, revelando um sorriso estranho. A pessoa que o sobrecarregou com pressão desde a infância, Kaguya Tsutsuki, finalmente chegou ao ponto em que podia ficar diante dela. Então, deixe-o dar um passo adiante. Natsuru respirou fundo e se retirou daquele mundo caótico, retornando ao seu corpo físico. Ele olhou para a árvore divina à sua frente e para a esfera ao lado, da qual se projetavam 9 cabeças de besta com cauda. Essas cabeças ainda se debatiam, como se tentassem se libertar da esfera. Bem na frente da esfera havia uma forma que lembrava um coelho. Sua testa exibia um Rinne Sharingan com 9 Tomoe, claramente o núcleo de tudo. Parecia que nem mesmo Kaguya conseguiria suprimir o poder de um mundo inteiro em um instante. Em seguida, Natsuru voltou sua atenção para dentro, especialmente para o poder do sábio dos 6 caminhos. Em termos de liberação Yin, ele percebeu que sua própria liberação Yin, quando combinada com suas almas duplas, poderia até superar um pouco a do sábio. Entretanto, considerando que o sábio havia retido uma energia Yin tão imensa por mais de 1000 anos, estava claro que sua força máxima devia ser ainda mais formidável. Quanto mais aprendo, mais me pergunto. Como Naruto e Sasuke realmente venceram na série original? Murmurou Natsuru. Afinal, não importa como você veja, Naruto e Sasuke receberam apenas uma parte do poder do sábio. Será que a força deles realmente superaria a do próprio sábio? Mesmo quando o sábio selou Kaguya, ele o fez com a ajuda do irmão. Amura Tsutsuki estava lá apenas para enfeitar? Natsuru não pôde deixar de reclamar. Talvez fosse porque Kaguya estava selada há tanto tempo que não havia recuperado toda a sua força? Ou talvez, já que Naruto e Sasuke carregavam o chakra de seus 2 filhos, ela hesitou e acabou interpretando ela mesma? De qualquer forma, ele sentiu que se comparado aos 6 caminhos Naruto e Sasuke, ele ainda poderia ter uma vantagem. Talvez? Depois de refletir um pouco, Natsuru se acalmou. Não havia sentido em pensar demais. A verdadeira força de Kaguya só poderia ser determinada em batalha. Ele então mudou o foco para a liberação Yang do sábio, que representa a essência da própria vida. Mesmo depois de 1000 anos, a liberação Yang do sábio ainda superava em muito a sua. Ele não pôde deixar de se maravilhar mais uma vez com o imenso poder do sábio. No entanto, só porque ele não pretendia usar o poder do sábio não significava que não pudesse obter algo com isso.
Por exemplo, a essência da vida. Além do mais, ele possuía uma vantagem que nem mesmo o sábio dos 6 caminhos tinha. Ele havia absorvido o chakra de todos os seres vivos do mundo. Isso significava que Natsuru havia sentido a energia de toda a vida. Mesmo que cada forma de vida tivesse vários graus de vitalidade, alguns fracos, outros fortes. A grande quantidade e diversidade de vida tornavam sua essência acumulada, aos olhos de Natsuru, ainda mais preciosa do que a liberação Yang do sábio. Agora, com a liberação Yang de nível superior do sábio e seu próprio entendimento da árvore divina sobre a força vital de todos os seres vivos, Natsuru estava ansioso para se isolar e cultivar imediatamente. Se tivesse tempo, ele estava confiante de que finalmente poderia progredir em termos de desenvolvimento físico. Infelizmente, este mundo não lhe daria esse tempo, porque a esfera já estava se dissolvendo, revelando um ser de pele branca pálida, longos cabelos branco-azulados que se estendiam além do corpo, um rosto bonito e delicado, 2 chifres na cabeça, uma túnica branca com marcas pretas de Tomoe, olhos de Byakugan e um Rin Sharingan vermelho sangue com 9 Tomoe na testa. Ele abriu os olhos e olhou para a figura, sentindo o vasto chakra dentro do corpo dela. Seus olhos ardiam com uma intensidade ardente. Por fim, ele ficou cara a cara com o inimigo final, Kaguya. Naquele momento, Kaguya abriu os olhos lentamente, revelando o Byakugan. Ela olhou para Natsuru, demonstrando momentaneamente uma ponta de confusão. Ela parecia sentir uma energia familiar vinda do corpo dele. Vocês são Hagoromo e Yamura? Não, apenas alguém que herdou o poder deles? Kaguya rapidamente se recompôs, ativando seu Byakugan e examinando o chakra de Natsuru, particularmente a energia em suas palmas. Sim, você tem razão. Eu herdei o poder deles, Kaguya Tsutsuki. Natsuru a encarou diretamente. Ele sentia que as reservas de chakra de Kaguya excediam em muito as de Madara dos 6 caminhos. Mesmo que ela simplesmente flutuasse no ar, a pressão avassaladora de seu chakra era sufocante. Você exerce esse poder apenas para pisoteá-lo. Não faz sentido, disse Kaguya calmamente, como se ignorasse Natsuru completamente. Ela voltou o olhar para a terra abaixo. Esta terra é meu precioso berçário. Não posso permitir que você continue a profaná-la. Vamos acabar com isso agora. Exatamente o que eu queria. Natsuru assentiu em concordância. Ele olhou para o continente destruído. Sua batalha anterior com Madara dos 6 caminhos já havia causado esse nível de destruição. Se ele fosse com tudo contra Kaguya, então talvez não houvesse necessidade de Kaguya destruir o mundo. A batalha deles por si só poderia trazer a aniquilação total. Então, em vez de lutar aqui, seria melhor lutar dentro da dimensão pessoal de Kaguya. Kaguya pareceu um pouco surpresa. Ela nem havia usado sua habilidade ainda, mas seu oponente parecia já ter entendido sua intenção. Ainda assim, não importava. O Rin Sharingan vermelho sangue em sua testa brilhou. No momento seguinte, Natsuru percebeu que o espaço ao seu redor havia se deslocado. Ele estava agora suspenso sobre um campo de lava derretida, o ar ao seu redor sufocante. Este será seu túmulo. Flutuando no ar, Natsuru sentiu o poder da técnica espaço-temporal. Ele conseguia sentir a mudança dimensional. Se quisesse resistir invocando seu próprio jutsu de espaço-tempo, conseguiria. Mas não havia necessidade. Em vez disso, Natsuru olhou curiosamente ao redor deste novo espaço. Então essa era a habilidade lendária do Rin Sharingan de Kaguya. A Menominaka? Interessante. Enquanto Natsuru continuava sentindo a energia espacial, um sorriso surgiu em seu rosto. Mesmo estando muito longe, ele ainda conseguia sentir os marcadores do deus voador do trovão que havia deixado para trás. Isso não era estranho. Embora a Menominaka transferisse alguém para outro espaço, essas dimensões ainda existiam dentro do mesmo plano de realidade. Natsuru conseguia até sentir marcadores em diferentes espaços-tempos, e muito menos na mesma dimensão. Então, ser capaz de detectá-los agora era completamente normal. Nesse momento, Umbreon, sentado calmamente em seu ombro, mexeu a cabeça e lambeu a bochecha de Natsuru. Quente, né? Respondeu Natsuru. Seu corpo não seria afetado por ficar sobre a lava, mas Umbreon claramente não era tão resistente. Então pode voltar por enquanto. Te ligo se precisar de você de novo. Você já fez um ótimo trabalho. Ele deu um tapinha na cabeça de Umbreon. Natsuru agora tinha um palpite sobre a origem de Umbreon, mas essa resposta teria que esperar até que ele derrotasse Kaguya. Umbreon assentiu obedientemente, e seu corpo desapareceu do espaço cheio de lava. Isto é? Tsutsuki Kaguya olhou para o Umbreon que desaparecia, intrigada. O que exatamente era aquela pequena criatura e como ela conseguiu escapar da sua ligação celestial do céu médio? Inicialmente, Kaguya pensou que fosse apenas uma criatura comum. Afinal, seu Byakugan havia lhe mostrado que não havia o menor vestígio de chakra em Umbreon. Então, como exatamente ele conseguiu fazer isso? Nesse momento, até Kaguya se sentiu um pouco curiosa sobre Umbreon. Ainda assim, não importava. Assim que ela lidasse com a última pessoa, assim que ele lhe devolvesse o chakra, ela poderia procurar aquela pequena criatura novamente. Embora as habilidades de Umbreon fossem um tanto incomuns, ela não acreditava que um ser tão fraco pudesse se esconder dela bem debaixo do seu nariz. Enquanto isso, Natsuru olhava para o magma fervente abaixo dele, com um sorriso estranho se formando no rosto. Ele perguntou: deixe-me perguntar uma coisa. Você tem certeza de que quer lutar comigo neste espaço? O que há de errado com este espaço? Respondeu Kaguya.
Enquanto falava, os pelos atrás dela se espalharam de repente, transformando-se em inúmeros projéteis brancos como agulhas que dispararam em direção a Natsuru. Kekimora, agulhas de pelo de coelho. Natsuru observou as agulhas de pelo de coelho vindo em sua direção, aparentemente sem fazer nenhum movimento para se esquivar ou bloqueá-las. Então, como se tivesse sido atingido, caiu direto no magma abaixo. HMPH. Mesmo com o chakra de Agoromo e Amura, você ainda é tão frágil? Como eu pensava, você não passa de uma vergonha para o poder deles, disse Kaguya friamente, claramente descontente com a visão. Mãe, não o subestime. Ele não é tão fácil de derrotar. Zetsu Negro, escondido na manga de Kaguya, falou naquele momento. Ele também estava confuso com o que acabará de acontecer, mas ainda assim alertou. Mesmo assim, apesar das palavras de Zetsu Negro, Kaguya permaneceu incrédula. Ela observou Natsuru cair no magma e sentiu que Zetsu Negro estava exagerando. Aos seus olhos, todo o chakra pertencia exclusivamente a ela. Qualquer mortal que tivesse roubado esse poder, mesmo que o possuísse agora, jamais conseguiria exercê-lo adequadamente. Zetsu Negro encarou Natsuru, agora envolto em magma com uma expressão de dúvida e confusão. Por que ele havia sido atingido tão facilmente pelas agulhas de pelo de coelho e caído? Será que ele desistiu diante da força avassaladora da mãe? Essa foi a única explicação que Zetsu Negro conseguiu dar. No entanto, Natsuru, que havia caído no magma, não havia sido consumido por ele. Embora algumas agulhas de pelo de coelho estivessem cravadas em seu corpo, nenhuma havia atingido pontos vitais de acupuntura. Embora Natsuru não possuísse o Byakugan e não pudesse ver seus pontos de chakra diretamente, ele era um ninja médico altamente habilidoso. Seu conhecimento dos pontos de acupuntura do corpo era de alto nível. Mesmo sem conseguir ver os locais exatos, ele sabia quais partes do corpo não tinham nenhuma. Naquele momento, Natsuru arrancou os cabelos de Kaguya do corpo. Eles ainda continham o chakra dela. Esse era o poder da Kekimora. A razão pela qual ele se deixou atingir pelas agulhas de pelo de coelho foi exatamente esta. Ele não tinha mais tempo para treinar calmamente para dominar o Kekimora. Então ele escolheu esse método extremo para experimentar diretamente seu poder. E pelo visto, sua aposta estava dando resultado. Infelizmente, ele só conseguiu alguns fios do cabelo dela. Natsuru olhou para Kaguya acima do magma. Mesmo com sua força de nível 6 caminhos, ficar submerso na lava não era algo que ele conseguiria suportar por muito tempo. A única razão pela qual ele ainda estava bem lá embaixo era a armadura de fogo, semelhante ao Suzano, que envolvia seu corpo. Essa foi sua primeira reação instintiva ao perceber onde a batalha estava acontecendo, porque esse espaço era simplesmente, perfeitamente adequado às suas habilidades. Nesse momento, uma esfera vermelha flamejante surgiu de repente na mão de Natsuru. Dentro dela, uma figura tênue podia ser vista dançando alegremente naquele ambiente extremo. Natsuru sorriu. No instante seguinte, o orbe explodiu com uma luz brilhante. Arte sábia, lançamento de chama, pássaro vermelho. Quando a voz de Natsuru diminuiu, um buraco negro invisível pareceu se abrir ao redor de seu corpo, devorando o magma ao redor. Kaguya, que se preparava para partir, congelou de repente no ar, pois naquele momento de dentro do magma abaixo, um enorme vórtice carmesim começou a se formar. Kaguya observava confusa. Ela podia sentir que algo assustador começava a tomar forma no coração do magma. Capítulo 384. Um sábio vs a mãe de chakra parte 1. Naquele momento, Zetsu Negro arregalou os olhos de repente percebendo a situação, e gritou, mãe, esse é o jutsu dele. Droga, ele consegue até controlar o magma de Amenominaka? Claro, Zetsu Negro reconheceu a liberação de chamas de Natsuru. Pássaro escarlate, ele já a vira algumas vezes. Mas ele nunca imaginou que o pássaro escarlate pudesse sequer extrair magma da dimensão Amenominaka de Kaguya. Kaguya franziu a testa ligeiramente. Naquele momento, nem ela conseguiria entrar no magma para arrastá-lo para fora, e seu corpo também não suportaria aquele ambiente por muito tempo. E como ela não conseguia fixar a posição de Natsuru, ela não podia usar a Menominaka para mudar para outro espaço, a menos que estivesse disposta a levar todo o mar de magma para a próxima dimensão, o que claramente não era o que ela queria. Então, ela realmente teria que esperar Natsuru aparecer? Não era um plano viável. Era óbvio que Natsuru estava acumulando poder dentro do magma, e ela não podia permitir que ele acumulasse uma força tão grande sem ser contestada. Ou talvez, ela pudesse simplesmente deixá-lo preso em Amenominaka. Mas então ela se lembrou de Umbreon. Se aquela criaturinha podia sair livremente, então provavelmente ele também podia. Então, prendê-lo em uma das dimensões dela não ia funcionar. Além disso, o chakra que irradiava de Natsuru era algo que Kaguya não estava disposta a abrir mão. Nesse caso, Kaguya estendeu a palma da mão e no momento seguinte, o magma baixo começou a surgir e se separar sob seu controle. O mar infinito de magma foi abruptamente cortado por uma força invisível. Ao longo dessa enorme divisão, o magma subiu violentamente. Muito rapidamente, essa divisão virou todo o campo de magma, revelando tudo o que estava escondido abaixo, incluindo a forma radiante do pássaro vermelho. Mesmo no coração do magma, o calor ao redor do pássaro vermelho era claramente mais intenso que o da própria lava. Sentado sobre a cabeça do pássaro escarlate, Natsuru abriu os olhos e observou as paredes verticais de magma ao seu redor. Ele entendeu o movimento de Kaguya. Esse nível de habilidade, se fosse o oceano, ela provavelmente o teria dividido em dois também. O pássaro vermelho ergueu a cabeça em direção a Kaguya.
Atrás dele, várias colunas imponentes de magma se retorciam para cima, enquanto fluxos de lava invertiam visivelmente seu fluxo e se fundiam. Uma enorme esfera de magma estava se formando. Natsuru tinha uma expressão um tanto estranha. Embora pudesse sentir o imenso chakra acumulado dentro daquele orbe de magma e não duvidasse de seu poder devastador, ela estaria mesmo tentando usar uma técnica de liberação de fogo contra o pássaro escarlate? Vai, pássaro escarlate, gritou Natsuru. Se esse era o plano dela, então era hora de lhe dar uma lição de verdade. O pássaro vermelho abriu suas asas flamejantes e então, para seu espanto e espanto, soltou um enorme arroto. Instantaneamente o olhar de Natsuru mudou. O pássaro escarlate, ligeiramente envergonhado, aparentemente havia absorvido magma demais. Para esconder seu constrangimento, soltou um grito estrondoso que ecoou por todo o espaço magmático de Amenominaka. Então, ele bateu as asas e avançou em direção a Kaguya. Kaguya encarou o pássaro vermelho que se aproximava. Mesmo com a distância entre eles, ela conseguia sentir o calor escaldante que emanava dele. Ela balançou o braço para baixo. Divindade solar. A enorme esfera de magma, imensa e radiante como um sol em miniatura, foi lançada em direção ao pássaro vermelho com força avassaladora. Comparado à esfera flamejante, o pássaro vermelho não parecia maior que um inseto diante de um elefante. Mas não demonstrou medo, suas asas se abriram para frente, mergulhando direto em direção ao sol derretido que se aproximava. Em poucos instantes, o pássaro vermelho foi engolido inteiro. Mas Kaguya não relaxou. No instante em que o pássaro vermelho foi engolido, ela cerrou a mão. Bum! A esfera de magma explodiu em uma explosão que abalou a terra. Ainda assim, embora a divindade solar tivesse liberado todo o seu poder, Kaguya podia sentir uma figura se movendo rapidamente dentro do núcleo da explosão. Diminuiu sim, mas não muito. Então sua expressão mudou. Um pássaro flamejante irrompeu da explosão com as asas em chamas, deixando um rastro de fogo, avançando direto em sua direção. Impossível! Como um humano pode possuir um poder desse nível? Kaguya olhou atonita para o deslumbrante pássaro escarlate e para Natsuru em pé sobre ele, olhando diretamente para ela. É por isso que você não deve subestimar os humanos, disse Natsuru, aparentemente ouvindo seus pensamentos. De dentro do pássaro escarlate, seus olhos, iluminados pela chama, ardiam como fogo. Quando Kaguya chegou ao alcance, Natsuru formou selos de mão, algo que ele raramente fazia agora, para melhor canalizar o chakra para o pássaro vermelho. Arte sábia, liberação de chamas, pássaro escarlate. No momento em que ele gritou isso, quando o pássaro vermelho estava prestes a consumir Kaguya em suas chamas, uma ondulação espacial aguçou os sentidos de Natsuru. Outra Amenominaka? Ele não conseguia impedir. Mesmo que resistisse, só conseguiria evitar ser arrastado para a próxima dimensão. Não conseguiria impedir Kaguya de escapar. E como seu objetivo era derrotar Kaguya, ele não podia ficar para trás. Num piscar de olhos, mesmo sob o calor escaldante do pássaro vermelho, ele sentiu um arrepio. Não era uma ilusão. Ele estava agora num reino de gelo e neve, um mundo branco onde flocos de neve caíam de um céu pálido, e tudo era feito de gelo. Natsuru, o pássaro vermelho e até mesmo Kaguya ficaram presos dentro de um enorme iceberg, congelados. Mas era óbvio que o gelo ao redor do pássaro vermelho já estava fervendo e derretendo rapidamente. Logo, ele se soltou subindo, derretendo tudo em seu caminho com um calor explosivo. Nada poderia retardar sua ascensão. Kaguya não estava mais dentro do gelo. No momento em que entrou neste mundo, um portal espacial negro, semelhante a uma peça de quebra-cabeça, apareceu ao seu lado e ela já havia saído por ele antes do previsto. Natsuru, montado no pássaro vermelho, emergiu no céu gelado acima. Você foi ótimo, pássaro escarlate. Ele pulou de suas costas, deu-lhe um tapinha gentil e então selou de volta no orbe vermelho fogo. Embora o pássaro vermelho não tenha desferido um golpe decisivo, ele forçou Kaguya a usar a Amenominaka novamente. E era provável que ela não retornasse ao espaço do magma agora. Aquele lugar era perfeito para Natsuru. Aliás, ele havia gravado um selo do deus voador do trovão bem no fundo daquele reino. Depois de derrotar Kaguya, ele poderia levar o pássaro escarlate para lá, e ele provavelmente adoraria. Mas isso ficaria para depois. Naquele momento ele olhava ao redor, para as geleiras eternas, intocadas pela natureza ou pelo tempo. Kaguya não estava à vista. Mesmo sem ver Kaguya, ele sentia como se a presença dela estivesse em todos os lugares, seu chakra permeava cada geleira daquele reino. Então, de repente, Natsuru percebeu que o céu acima dele havia escurecido. Instintivamente olhou para cima e viu uma enorme avalanche caindo em cascata, bloqueando o firmamento. Suas pupilas diminuíram. Ele nem sabia quando tinha começado. Não havia som algum. Tudo aconteceu em completo silêncio. Então ela se fundiu com a natureza, murmurou Natsuru, finalmente entendendo. O chakra onipresente que ele sentiu em Kaguya não era apenas difusão, era integração. Comparado à dimensão da lava, isso era muito mais problemático. Diante da avalanche, ele estendeu a mão e bateu no ar. Instantaneamente uma ondulação se espalhou, como a superfície da água sendo perturbada. Este foi o mesmo jutsu de espaço-tempo que ele usou antes para recuperar o corpo de óbito dos 6 caminhos. Demorava para ativar, o que o tornava impraticável na maioria das lutas, mas agora era a escolha perfeita. Ele deu um passo à frente e desapareceu no ar. A ondulação desapareceu e a avalanche engoliu o local onde ele estava. Em outro lugar, outra onda surgiu, e Natsuru saiu mais uma vez.
Mas antes que ele pudesse se estabilizar, incontáveis picos de gelo surgiram de baixo e das geleiras próximas, apunhalando-o de todas as direções. Era como se o mundo inteiro tivesse se tornado hostil à sua existência. Natsuru esquivava-se continuamente no ar. As lanças de gelo não eram rápidas o suficiente para atingi-lo, mas o mantinham tão ocupado que ele não teve chance de procurar a verdadeira localização de Kaguya. Ele olhou para o gelo em seu corpo. Cristais de gelo estavam se formando diretamente em sua pele. A temperatura naquele espaço havia caído a um limite extremo. É claro que tanto frio não poderia realmente atrapalhar um shinobi do nível dos 6 caminhos. Natsuru respirou fundo e fechou os olhos. Expandiu seu campo sensorial ao limite, buscando a presença de Kaguya. Mesmo que ela estivesse escondida em seu Yomotsu Irazaka, ele encontraria um jeito de arrastá-la para fora. Imagens borradas começaram a se consolidar em sua mente. O mapa mental detalhado de todo o mundo gelado tomou forma. Sua percepção não havia melhorado. Na verdade, era porque cada parte deste reino nevado estava saturada com o chakra de Kaguya e ele era um mestre em detectar chakra. Então, mesmo que ele não conseguisse identificar a localização exata dela, seus movimentos evasivos, desviando de picos de gelo e avalanches, tornaram-se quase sem esforço, como se ele pudesse prevê-los. Yomotsu Irazaka, que habilidade problemática. Natsuru franziu a testa. Era realmente o ápice do ninjutsu espaço-temporal. Mesmo com seu domínio dessas técnicas, ele não conseguiu encontrá-la. Se Kaguya não quisesse deixar aquele vazio negro de uma dimensão, não havia nada que ele pudesse fazer para alcançá-la diretamente. Lentamente Natsuru abriu os olhos. Então, a questão agora era: como eu a forço a sair do Yomotsu Irazaka? Opção 1. Deixar-se derrotar. Isso certamente a atrairia, mas não estava acontecendo. Opção 2. Provar a Kaguya que mesmo este reino gelado é ineficaz contra ele. Natsuru olhou para o chão gelado, como se fosse uma bocarra enorme, e os espinhos de gelo irregulares eram suas presas, avançando em sua direção. Falando sério, você acha mesmo que eu não conheço a liberação de gelo? Murmurou Natsuru, quase como se estivesse perguntando ao próprio mundo. Então ele estendeu a mão. Diante da bocarra que tentava devorá-lo, ele não se moveu, não resistiu. Mas antes que os espinhos de gelo pudessem perfurá-lo, eles congelaram no lugar, como se tivessem atingido uma parede invisível. A boca escancarada de gelo se fechou, incapaz de fechar nem mais 1 centímetro. Natsuru ficou ali, imóvel, seus olhos agora brancos como gelo, brilhando como neve. Naquele momento, ele fundiu com sucesso a liberação de gelo em seu próprio poder. E para ele isso não foi tão difícil. Ele sabia há muito tempo que a liberação de gelo vinha da combinação de água e vento. Ele não tinha tentado isso antes porque parecia uma perda de tempo e não conhecia muitas técnicas de liberação de gelo, então tinha pouco incentivo. Mas isso não significa que ele não pudesse dominá-lo. Antes de atingir o nível dos 6 caminhos, Natsuru já havia descoberto sozinho a liberação magnética e a liberação rápida. Agora, tendo ascendido a um plano superior de controle de chakras, essa era uma progressão natural. Sem mencionar que ele absorveu o chakra do Três Caudas, que também usava a liberação de gelo. E toda essa dimensão congelada? O campo de treinamento perfeito para ela. O momento, o ambiente e o domínio interno estavam todos alinhados. Então não foi surpresa que ele não apenas conseguiu compreender a liberação de gelo, mas também utilizá-la. Ele pousou suavemente em um penhasco gelado e ficou ali, sentindo o terreno congelado sob os pés. Agora era uma disputa de vontades, a dele contra a de Kaguya. Na verdade, ele ainda estava em desvantagem. Em uma pura disputa de poder, a força de Kaguya, sua integração natural com o mundo, era incomparável. Ninguém poderia vencê-la nesse aspecto. Mas ele não estava tentando dominá-la aqui. Tudo o que ele precisava provar era que mesmo em seu próprio mundo, Kaguya, você não pode me matar. Então, mesmo que sua liberação de gelo não pudesse ser comparada ao controle natural de Kaguya, era o suficiente para se defender, o que significava que Kaguya não podia confiar neste domínio para derrotá-lo. Natsuru olhou para cima. E agora, Kaguya Tsutsuki, ainda não saiu? Capítulo 385. Um sábio vs a mãe de chakra parte 2. Ainda não vai sair? Kaguya Tsutsuki. Enquanto essa voz ecoava pelo mundo gelado, todos os picos de gelo começaram a desaparecer lentamente. Então, uma distorção negra, semelhante a um quebra-cabeça, espalhou-se gradualmente pelo céu à distância. Assim que se expandiu o suficiente para que uma pessoa pudesse passar, uma figura graciosa emergiu lentamente do espaço negro para o mundo de gelo e neve. Por quê? Kaguya falou de repente. Ela encarou Natsuru, com uma expressão confusa nos olhos. Por que um mero humano consegue alcançar tais alturas? Natsuru sorriu enquanto olhava para ela e respondeu. Porque você sabe, uma vez eu ouvi algo que o potencial da humanidade é ilimitado. HMPH, ignorância. Kaguya ficou insatisfeita com a resposta. O Rini Sharingan vermelho sangue em sua testa se alargou de repente. No momento seguinte, o espaço ao redor deles mudou novamente. Desta vez, porém, não eram os reinos de lava ou gelo de antes. Era um mundo plano com um fundo vermelho-violeta. Esta era a dimensão Gênesis de Kaguya. Agora até ela havia compreendido que as várias dimensões da técnica Amenominaka tinham pouca vantagem contra Natsuru. O mundo da lava havia sido completamente neutralizado pelo pássaro vermelho de Natsuru. A fronteira do mundo do gelo foi anulada quando Natsuru desenvolveu a liberação de gelo. Quanto às outras 3 dimensões,
O mundo desértico era apenas mais quente que o mundo comum, o que dificilmente seria um problema para alguém como Natsuru, que conseguia sobreviver até mesmo sob lava. Claramente não era um bom lugar para prendê-lo. Quanto ao mundo de alta gravidade e ao mar de ácido, até a própria Kaguya era cautelosa ao usá-los devido à sua natureza perigosa. A dimensão de alta gravidade ainda poderia ser aproveitada fisicamente, mas o mar de ácido era algo que até mesmo Kaguya preferia evitar. Agora Kaguya estava no alto do céu. Seus longos cabelos, muito mais longos que seu corpo, de repente se desfizeram e se agitaram. Kekemra, agulha de cabelo de coelho. Com a voz dela começou a chover do céu. Incontáveis fios de cabelo se transformaram em agulhas brancas e brilhantes, caindo em direção a Natsuru lá embaixo. Nesse momento Natsuru sacou uma esfera metálica especial. Um raio irrompeu ao redor de seu corpo, e o campo magnético ao redor disparou bruscamente. A intensidade do campo magnético era tão grande que até mesmo o espaço ao redor parecia se distorcer ligeiramente. Então Natsuru tocou a esfera metálica com o dedo. Instantaneamente ela disparou raios de luz ofuscantes, acelerando rapidamente em direção a Kaguya. Arte sábia, liberação de relâmpago, canhão elétrico. Mesmo após lançar o ataque, o chakra de Natsuru não mostrou sinais de esgotamento. Outro jutsu se seguiu imediatamente. Jutsu Shuriken das Sombras. Num piscar de olhos, incontáveis shuriken carregadas de raios, brilhando como raios de laser branco, dispararam em direção à chuva de agulhas de pelo de coelho. Nesse momento, o fluxo descendente de agulhas brancas brilhantes colidiu de frente com a barragem de raios do canhão elétrico em um confronto de tirar o fôlego. Bom, em apenas um momento, o canhão de raios encontrou as agulhas de pelo de coelho no ar. Embora as contas metálicas personalizadas conseguissem deter brevemente as agulhas, elas logo se estilhaçaram. Parecia que no momento seguinte as agulhas iriam atravessá-las. Natsuru, é claro, sabia que nenhum metal terrestre poderia realmente bloquear as agulhas de pelo de coelho. Mas por outro lado, ele nunca pretendeu bloqueá-las apenas com metal e aceleração eletromagnética. Enquanto observava as esferas se estilhaçarem, o canto de sua boca se curvou em um sorriso. Ele juntou as mãos como Deidara e formou um selo de mão no peito. Então falou uma única palavra. Exploda! Em um instante, explosões enormes irromperam no espaço entre ele e Kaguya. Em meio ao caos, a armadura divina de Natsuru tremulava violentamente sob o vento forte. Atrás dele, 9 orbes da busca da verdade flutuavam firmemente. Algumas das agulhas de pelo de coelho, no entanto, ainda conseguiram escapar das explosões e estavam vindo em sua direção. Natsuru franziu a testa ligeiramente, resmungando quão aterrorizante o ataque fora. Em seguida, moveu um dos orbes da busca da verdade para interceptar as agulhas. Para sua surpresa, o orbe, que só havia sido perfurado pela arte sábia de Madara, presa de luz da liberação de tempestade, foi facilmente penetrado pela agulha de pelo de coelho. Natsuru, no entanto, não foi atingido. No momento em que a agulha perfurou o orbe, ele já havia usado o deus voador do trovão para se teletransportar para fora do caminho. Estalando a língua, ele murmurou para si mesmo, isso sim é que a força bruta tira tijolos. Pensar que algo capaz de perfurar um orbe da busca da verdade poderia ser disparado tão casualmente a ponto de preencher o céu inteiro. Pensando melhor, porém, fez sentido. Os orbes da busca da verdade foram formados a partir da fusão de todas as 7 naturezas de chakra. Como uma habilidade de Kekemra, as agulhas de pelo de coelho também continham todas as 7. Então sua capacidade de perfurar os orbes não era totalmente irracional. Natsuru respirou fundo, seu alarme interior aumentando. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Embora as dimensões de Kaguya não fossem particularmente eficazes contra ele, seu poder absoluto significava que um erro poderia significar sua ruína. Ele já havia sido cauteloso antes. Mas depois de atravessar os mundos de lava e gelo, começou a sentir que talvez Kaguya não fosse tão difícil de lidar. Agora, estava claro, talvez suas habilidades não fossem difíceis de neutralizar, mas se ela acertasse um golpe decisivo, tudo poderia acabar. Os olhos de Natsuru se estreitaram. Ele encarou as explosões no céu e de repente, desapareceu do seu lugar, reaparecendo ao lado de uma kunai. Durante a batalha anterior, ele já havia espalhado o kunai do deus voador do trovão pelo campo de batalha. Naquele momento, no local onde ele estivera segundos antes, uma fenda espacial negra se abriu. Uma mão se estendeu por ela. Se ele tivesse permanecido ali, teria sido capturado. Yomotsu Irazaka, que habilidade problemática, murmurou Natsuru, observando a fenda negra com uma expressão séria. Esta era, sem dúvida, uma das técnicas de espaço-tempo mais avançadas, e ele só conseguia sentir suas flutuações depois que ela já estivesse ativada. Mas como ele podia senti-lo, não era mais uma ameaça mortal. TCH, o deus voador do trovão é realmente um ninjutsu de espaço-tempo irritante, murmurou Zetsu Negro. Então, como se tivesse percebido algo, seus olhos se arregalaram e ele gritou. Natsuru Shindakawa, como você sabe que essa técnica se chama Yomotsu Irazaka? É verdade. Isso é um problema? Natsuru respondeu com um sorriso, sem querer lhe contar a verdade. Se o Zetsu Negro não fosse negro como breu e sem expressão, seu rosto provavelmente estaria contorcido de ansiedade. Ele começou a se perguntar por que Natsuru sabia o nome da técnica. Logo, ele pensou no poder dos 6 caminhos que Natsuru possuía e perguntou. O sábio dos 6 caminhos lhe contou? Quem sabe? Natsuru deu de ombros casualmente. HMPH.
Zetsunegro ficou claramente descontente com a resposta. De repente, ele deu um sorriso sombrio e disse: Natsuru Shindakawa, eu realmente tenho pena dos ninjas deste mundo. Natsuru lançou um olhar frio para Zetsunegro, que ainda estava aninhado na manga de Kaguya. Ele permaneceu impassível. E a própria Kaguya, naquele momento, não fez nenhum movimento para atacar, como se estivesse esperando Zetsunegro terminar de falar. Diante da indiferença de Natsuru, Zetsunegro não se intimidou. Continuou com um sorriso irônico e disse: aos olhos do mundo ninja, você, Natsuru, é o salvador. Mas eles não têm ideia de que o suposto salvador final deles acabou sendo alguém como você. Ah? E que tipo de pessoa eu sou? Natsuru de repente demonstrou interesse e olhou para Zetsunegro. Com seu poder, Natsuru, impedir esse desastre antes que ele começasse deveria ter sido fácil para você, não é? Embora formulado como uma pergunta, o tom de Zetsunegro deixou claro que ele já havia decidido a resposta. Então, Natsuru, você nunca pretendeu impedir essa catástrofe. Na verdade, você até ajudou. Zetsunegro o encarou enquanto falava. E durante a Quarta Grande Guerra Ninja, você poderia tê-la impedido. Com seu poder, você poderia ter eliminado tudo antes mesmo de Madara ressuscitar minha mãe e impedir completamente o Tsukuyomi infinito. Mas você não fez isso. Zetsunegro começou a rir. Eu sempre me perguntei como Obito conseguiu aquele orbe de chakra que contém o chakra da 9 caudas. Agora está claro, aquele orbe não caiu nas mãos dele. Você o deu de propósito. Natsuri ergueu uma sobrancelha ao ouvir essas palavras. Depois de um momento ele simplesmente assentiu sim. E daí? HMPH. Natsuru, você não sente vergonha? Zetsunegro o encarou genuinamente frustrado. Ele acabará de expor os atos ocultos de Natsuri. E mesmo assim o homem agia como se nada tivesse acontecido. Ei, por que eu deveria me sentir envergonhado? Respondeu Natsuru, sorrindo como um palhaço enquanto encarava Zetsunegro. Você está abrindo a cortina agora mesmo. Mas deixa eu te perguntar, onde está a plateia? Zetsunegro congelou. Naquele momento, ele percebeu que toda a plateia já havia se transformado em alimento para a árvore divina. Naquele espaço, nem mesmo o sábio dos 6 caminhos poderia entrar. Então, mesmo que você me exponha, e daí? Quem vai ouvir? Natsuru deu um sorriso estranho e acrescentou. Na verdade, Zetsunegro, eu deveria te agradecer. Foi você quem me deu essa posição para começo de conversa. Aquela frase deixou o Zetsunegro completamente atordoado. Uma tempestade de pensamento surgiu em sua mente. Ele encarou Natsuru com os olhos arregalados, uma expressão de descrença no rosto. Será que, vendo o espanto de Zetsunegro, Natsuri sorriu brilhantemente, quase ironicamente. Ele disse, sinceramente, mesmo que você não existisse talvez um dia, eu teria feito exatamente a mesma coisa que você está fazendo. E isso é impossível. Zetsunegro não conseguia acreditar. Tudo que ele fizera servirá como base para o sucesso de outra pessoa? Por que não? Por muito tempo, hesitei em prosseguir ou não com tudo isso. Mas você conhece a minha força. E é chato quando não há oponentes à altura. Você acompanhou Madara Uchiha por tanto tempo, deveria entender isso, certo? Então, você decidiu criar um oponente à altura? Acusou Zetsunegro. Não exatamente. Meu desejo por batalha não é tão intenso. O que eu realmente queria era ir mais longe. Como você sabe, o limite máximo de chakra neste mundo era basicamente Madara Uchiha e Hashirama Senju. Para superar isso, reunir todas as 9 bestas com cauda para recriar o 10 caudas era essencial. Mas você já ultrapassou esse limite. E ainda assim, ainda não estou satisfeito. Natsuru soltou uma risada suave e então gritou. Zetsunegro, sabe o que mais é ilimitado? O desejo humano. Ele encarou o Zetsunegro com os olhos cheios de obsessão por poder e continuou. Quando eu era jovem, tudo o que eu queria era sobreviver neste mundo e proteger minha família. Depois que me tornei Hokage, pensei que poderia usar essa posição para construir algo maior. Mas quando realmente me tornei o mais forte do mundo, meu desejo mudou novamente. Ele abriu um largo sorriso e então caiu na gargalhada. Eu quero me tornar a pessoa mais forte do mundo inteiro. Esqueça Madara Uchiha. Esqueça Hashirama Senju. Nem mesmo o sábio dos 6 caminhos, nem mesmo sua mãe, Kaguya Tsutsuki, nenhum deles será igual a mim. Zetsunegro, eu realmente deveria te agradecer, porque você me ajudou a realizar tudo o que eu sempre quis. Você até me deixou carregar o título de Salvador do mundo inteiro. Nesse momento Natsuru não conseguiu mais se conter. Seu corpo inteiro tremia, tomado pela alegria. Era como se ele tivesse a intenção de fazer algo terrivelmente maligno. Mas antes mesmo que ele tivesse que se decidir, alguém já havia feito isso por ele, e assumido toda a culpa, toda a infâmia. Enquanto ele era promovido a grande herói do mundo. Era simplesmente perfeito demais. Delicioso demais. Vendo a expressão estupefata de Zetsunegro, Natsuru não conseguiu mais se conter. Ele segurou a barriga e caiu na gargalhada. Agora, Natsuru finalmente entendia o que era a verdadeira satisfação. Só ele sabia toda a verdade. Alguém mais carregou todos os pecados. Ele carregou toda a glória e as recompensas finais que eram dele e somente dele. Essa alegria, esse prazer, sem precedentes. Então, Zetsunegro disse Natsuru, ainda rindo, com os olhos brilhando de diversão, você realmente achou que só porque Madara manipulou Obito, e você manipulou Madara. Isso fez de você o cérebro por trás de tudo? No momento em que tomei minha decisão, me tornei o verdadeiro mentor e serei o vencedor final. Capítulo 386, Alcançando um Kekemra.
Em meio à risada selvagem de Natsuru, os olhos arregalados de Zetsu Negro estavam vermelhos de raiva. Ele não conseguia aceitar esse resultado. Como poderia aceitar que tudo pelo qual havia trabalhado todos esses anos tivesse sido usado pelo homem que o antecedeu? Até Kaguya Tsutsuki franziu as sobrancelhas neste momento, mas Zetsu Negro gritou de repente. Mãe, Mate-o, você precisa matá-lo. Então ele fez uma pausa, como se tivesse percebido algo crítico. Natsuru Shindakawa. Seu plano é impressionante, impecável mesmo. Eu nunca imaginei que isso aconteceria. Mas há uma falha fatal nele. Zetsu Negro abriu um sorriso torto. E a falha é que enquanto você morrer aqui, tudo o que você fez não passará de uma atuação patética de um palhaço, uma piada cósmica. Mas Natsuru nem pareceu ouvi-lo. Ele apenas continuou rindo. Aquele riso encheu o olhar de Zetsu Negro de fúria e frustração. Quando Natsuru finalmente parou de rir, ignorou completamente Zetsu Negro. Levantou um dedo e apontou diretamente para Kaguya, gritando. Venha, Kaguya Tsutsuki. Vamos acabar com isso, a batalha final. Kamidogawa Natsuru, lembrarei do seu nome, e da minha vitória final, respondeu Kaguya friamente. O Rin Sharingan vermelho sangue em sua testa se abriu. No instante seguinte, uma enorme quantidade de chakra inundou sua palma, e ela o liberou em um movimento amplo. Em um único momento, incontáveis punhos brilhantes como chuvas de meteoros caíram em direção a Natsuru. Esses eram punhos fortalecidos pelo poder do nível de um sábio, avassaladores, implacáveis e perfeitamente equilibrados entre ataque e defesa. Ataque de vácuo dos 80 deuses. Haha. Momento perfeito. Diante da saraivada de punhos que cobria o céu, os olhos de Natsuru brilharam de entusiasmo. Rindo alto, ele nem tentou se esquivar, avançando direto para o ataque que se aproximava. HMPH. Cortejando a morte. Zetsu Negro zombou. Ele percebeu que o poder bruto de Natsuru não era páreo para o de sua mãe. A única razão pela qual Natsuru durou tanto tempo foi por causa de suas habilidades ardilosas. E agora Natsuru estava desperdiçando essa vantagem. Para o Zetsu Negro não fazia sentido. Mesmo assim, ele não conseguia se livrar de um pingo de preocupação. E se Natsuru tivesse mais um truque na manga? Aquele homem já havia realizado milagres demais. Mas, o corpo inteiro de Natsuru agora crepitava com raios. O poder irrompeu em seus punhos cada grama de força, cada resquício de controle sobre o chakra que ele dominara até então. Força bruta incomparável, seu domínio sobre o controle de chakra deixaria até Tsunade em choque. Com força física aprimorada por raios, seu corpo havia se adaptado para suportar os níveis mais intensos de estímulos elétricos. Algo que nem mesmo o modo de chakra relâmpago do Raikage conseguia alcançar. Uma luz radiante começou a condensar em seu braço, formando uma manopla deslumbrante em forma de dragão. E com seu físico de nível dos 6 caminhos adicionado a essa mistura, este não foi apenas um soco para destruir montanhas. Este foi um golpe feito para destruir tudo em seu caminho. Natsuru encarou os punhos brancos e brilhantes à sua frente, com os olhos ardendo de expectativa. Então lançou o próprio punho para frente sem esquiva, apenas colisão bruta. Bom, apenas 2 punhos se chocaram, mas o ar explodiu com o som de uma onda de choque. Um vento selvagem irrompeu, cortando tudo como lâminas. O punho do vácuo dos 80 deuses foi destruído, afinal, era uma construção de pura energia. Em uma comparação de 1 para 1, não conseguia resistir ao poder físico bruto de Natsuru fundido com sua maestria de chakra. Mas aquele era apenas um punho, o céu acima estava cheio de centenas de outros. Natsuru não parou. Ele continuou atacando. Ao destruir mais alguns, sentiu o sangue subir à garganta, a reação da força era intensa demais. Mas engoliu em seco, ignorando o tremor no braço, e sorriu. Nenhum traço de medo. Ele ergueu o punho novamente e se chocou com o próximo. Bom, mais ondas de choque. De novo e de novo. Ele não conseguiria aguentar para sempre. Por fim, a brilhante manopla branca em forma de dragão em seu braço se quebrou, e um dos punhos de Kaguya acertou em cheio. O corpo de Natsuru foi lançado para trás. A dor foi tão intensa que ele não conseguiu nem usar o deus voador do trovão naquele momento, caindo com força no chão. Bom, mas Kaguya não lhe deu tempo para respirar. Mais socos choveram como meteoros, atingindo o local onde Natsuru havia caído. Poeira e explosões encheram o ar. Mesmo assim, Kaguya logo parou. Ela franziu a testa e olhou para outra direção. Ela pressentiu, Natsuru já havia usado uma técnica de espaço-tempo para escapar para outro lugar. Até Yomotsu Irazaka levou algum tempo para ativar. Mas Deus voador do trovão, isso permitiu que ele se mudasse instantaneamente para outro local. Cough, cough. Ao lado de uma de suas kunai marcadas, Natsuru finalmente não conseguiu se conter e tossiu sangue. Mas não havia nele nenhum sinal de desânimo. Em vez disso, seus olhos brilhavam com uma luz intensa. De novo. Desta vez, ele avançou ativamente em direção a Kaguya. Kaguya não conseguia entender por que Natsuru continuaria com um ataque tão imprudente e sem sentido. Mas pelo sangue e pelos ferimentos dele, ela percebeu que seu ataque a vácuo dos 80 deuses estava funcionando. Tinha ganhado vantagem. E se algo der certo, então continue usando. Com esse pensamento, ela levantou a palma da mão novamente. Ataque de vácuo dos 80 deuses. Mais uma vez, incontáveis punhos brilhantes se materializaram no céu e voaram em direção a Natsuru. E novamente, ele levantou o punho e colidiu de frente. Bom, mesmo resultado. Natsuru foi arremessado para longe, e então mal conseguiu usar o deus voador do trovão para escapar dos ataques subsequentes.
Ele estava em péssimo estado agora, com o corpo todo machucado e ferimentos graves. Mas ele não parou. Seus olhos ainda ardiam de fervor. Ele olhou para Kaguya ensanguentada e quebrada e sorriu. Continue. Então ele atacou novamente, como um guerreiro sem medo da morte. Zetsunegro achou aquilo bizarro. O Natsuru de quem ele se lembrava jamais se lançaria em uma batalha tão perdida. Mas naquele momento ele não conseguia parar os ataques de Kaguya, porque ele não conseguia entender por que Natsuru estava fazendo isso. Naquele momento Kaguya claramente estava em vantagem. Mesmo que Natsuru escapasse com o deus voador do trovão, cada colisão o feria ainda mais. Em breve, ele não sobreviveria nem a mais alguns golpes. Então, a menos que Zetsunegro descobrisse o motivo disso, ele não poderia justificar dizer para Kaguya parar. Ele observou Natsuru ser mais uma vez jogado no chão. Sua mente acelerou, tentando entender o propósito por trás daquela loucura, mas ele simplesmente não conseguia. O que ele podia ver era: Natsuru mal conseguia ficar de pé. Seu cabelo e rosto estavam cobertos de sangue e poeira. Suas vestes divinas, antes imaculadas, agora eram trapos esfarrapados. Ele parecia completamente destruído. Mas por que mesmo agora, mesmo nesse estado, ele ainda estava sorrindo como um louco? Zetsunegro não entendeu. Kaguya também não. Mas Kaguya podia sentir que mais 1 ou 2 golpes, e esse inimigo problemático finalmente estaria morto. Então, ataque de 80 deuses a vácuo. Kaguya não deu tempo para Natsuru recuperar o fôlego, mais uma vez balançando a mão para desferir um ataque. Mas desta vez Natsuru não se precipitou para os golpes que se aproximavam como antes. Ele encarou os punhos que se aproximavam, preenchendo o céu, e seu sorriso ficou ainda mais brilhante. Ele podia sentir o poder crescendo dentro de si. Finalmente, naquele momento, ele usou a força do oponente para dar o passo final e completar a fusão definitiva. Naquele momento, Natsuru sentiu-se genuinamente grato a Kaguya por sua generosidade, por usar continuamente a habilidade Kekeimra que ele tanto buscava. Na verdade, desde que conseguirá manifestar orbes da busca da verdade fora do corpo, Natsuru tecnicamente se qualificara para começar a fundir Kekeimra dentro de si. Mas isso levava tempo, afinal, a fusão de chakra dentro do corpo era completamente diferente de fundi-lo externamente. Mais importante, o risco estava em um nível completamente diferente. Se a fusão externa das 7 naturezas dos chakras falhasse e causasse uma explosão, ele poderia simplesmente jogá-lo fora. Mas se a fusão falhasse dentro do corpo, mesmo com resiliência de nível dos 6 caminhos, as consequências poderiam ser catastróficas. Mas os céus não deram tempo a Natsuru para explorar lentamente Kekeimra. Então, ele suportou a agulha de pelo de coelho de Kaguya. E agora, correndo o risco de ser obliterado pelo ataque de vácuo dos 80 deuses, ele usou seu próprio corpo para experimentar a força física de Kekeimra em primeira mão. Felizmente não, inevitavelmente, ele conseguiu, porque ele sempre acreditou que podia. E agora ele tinha conseguido. Natsuru respirou fundo, e então deu um soco na direção da saraivada de punhos que descia do céu. Enquanto fazia isso ele gritou: 80! Ataque de vácuo dos deuses! No instante seguinte, inúmeros punhos de energia surgiram, espelhando perfeitamente a técnica de Kaguya, e colidiram com aqueles que choviam de cima. Os socos de Kaguya rapidamente dominaram e destruíram os que vinham de baixo, atingindo o chão. Mas, impossível! Kaguya e Zetsunegro arregalaram os olhos em choque. Não foi o resultado do confronto que o surpreendeu, mas sim o fato de Natsuru conseguir usar o ataque de vácuo dos 80 deuses. Eles viraram os olhos para outra direção. Natsuru já havia se teletransportado usando o deus voador do trovão. Lá estava ele, com uma mão segurando a cabeça, o sorriso mais brilhante do que nunca. Seus olhos brilhavam com uma confiança feroz enquanto ele ria e olhava para Kaguya. Parece que eu ganhei. Por que você pode usar o ataque de vácuo dos 80 deuses? Kaguya perguntou, visivelmente abalada. Essa técnica é minha, um taijutsu criado a partir do meu próprio corpo e do Byakugan. Como você poderia usá-la? E Natsuru riu. Minha versão do ataque a vácuo dos 80 deuses está, obviamente, incompleta. Sem o Byakugan, ele mantém apenas suas capacidades ofensivas, perdendo suas propriedades defensivas e abrangentes. Ele havia decifrado toda a técnica, mas só conseguia replicar a parte ofensiva. Ainda assim, esse não era o motivo de sua alegria. Mãe, não é isso que importa. Zetsunegro finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ele encarou Natsuru e disse amargamente: você é louco. Você realmente arriscou a sua vida. Obrigado pelo elogio, respondeu Natsuru, dando de ombros. Mas parece que ganhei a aposta. Enquanto falava, chakra Yang radiante jorrou de seu corpo, curando rapidamente seus ferimentos. Kaguya ainda parecia um pouco confusa, então Zetsunegro começou a explicar. Mãe, ele não estava tentando aprender o ataque de vácuo dos 80 deuses. O que ele realmente queria era Kekeimra. A voz de Zetsunegro tremeu, porque ele entendia que para usar o ataque a vácuo dos 80 deuses, era preciso possuir o Kekeimra. E para dominar sua forma completa, a verdadeira versão ofensiva-defensiva, era necessário o Byakugan. Mas Natsuru claramente não tinha como objetivo a perfeição. Ele já havia alcançado seu verdadeiro objetivo. Zetsunegro não conseguiu evitar estalar a língua. Considerando o estado em que Natsuru estava há poucos momentos, se ele tivesse levado mais alguns golpes, ele poderia ter morrido. Mesmo durante os confrontos anteriores, se ele tivesse vacilado um pouco e sido atingido mais vezes, isso o teria matado imediatamente. E mesmo assim, ele seguiu em frente mesmo assim.
E antes de ser espancado até a morte pelo ataque de vácuo dos 80 deuses, ele conseguiu dominar o Kekemra. Até mesmo Zetsu Negro sentiu uma profunda sensação de descrença e um profundo sentimento de admiração. Tão imprudente, tão insano. Kekemra? Kaguya finalmente pareceu entender. Ela franziu a testa levemente. Será que isso era algo que alguém precisava aprender? Como Matsutsuki, Kekemra era praticamente uma habilidade inata, algo com que ela havia nascido. Kaguya sabia que Natsuru havia herdado o poder do sábio dos 6 caminhos. Então, ela presumiu que ele também fosse naturalmente capaz de usar Kekemra. Quando Zetsu Negro terminou de falar, ela levou um momento para reagir. Agora, ela olhava seriamente para Natsuru. Seu Byakugan parecia penetrar em sua alma. E então, ela viu algo que até ela achou impossível de acreditar. Capítulo 387, o oitavo portão. Anteriormente, Kaguya não havia prestado muita atenção ao consumo de chakra de Natsuru. Mas agora, ela viu que o poder do sábio dos 6 caminhos na palma da mão dele não havia diminuído nem um pouco, e não pôde deixar de gritar em choque. Você nem usou o poder que Agoromo lhe deu. Por que eu faria isso? Retrucou Natsuru, encarando-a fixamente. Achei que você seria forte o suficiente para me forçar a usar o poder do sábio dos 6 caminhos, mas parece que não será necessário. Arrogante. Pela primeira vez desde que a batalha começou, Kaguya ficou realmente irritada. O Rin Sharingan vermelho sangue em sua testa se alargou. Amenominaka. Enquanto sua voz ecoava, Natsuru não resistiu à mudança espacial. Mas, no momento seguinte, cambaleou e quase desmaiou. Uma gravidade avassaladora o pressionou, não o suficiente para esmagá-lo, mas tão repentina e intensa que interrompeu completamente seus movimentos. Ele sentia os ferimentos se contraírem sob a pressão. Até mesmo sua recuperação havia desacelerado visivelmente sob a supergravidade. Pior ainda, neste mundo, suas técnicas de liberação rápida foram inutilizadas. Esta dimensão neutralizou efetivamente várias de suas habilidades principais. Mas não foi apenas Natsuru, até mesmo Kaguya, que normalmente flutuava no ar, foi forçada a cair no chão devido à gravidade. Embora seu corpo tenha lidado melhor com isso do que o de Natsuru, nem mesmo ela conseguiu manter o voo sob pressão tão extrema. Ao vê-lo tremendo sob a pressão, Kaguya sorriu. Claramente, os efeitos deste mundo o impactaram muito mais do que a ela. Ela estendeu a mão, e em sua palma formou-se um objeto cinza parecido com uma haste. Kekemra, ossos de cinzas matadores. O osso cinzento superou a gravidade opressiva e disparou em direção a Natsuru. Uma onda de perigo o inundou. Ele podia sentir, nem precisava ser perfurado. Bastava um toque daquele osso e ele seria completamente apagado. Era semelhante ao Shinrabans dos orbes da busca da verdade, mas... Ele olhou para os orbes que se debatiam atrás dele, flutuando com dificuldade. Usá-los para se teletransportar com o deus voador do trovão era impossível sob aquela gravidade. Respirando fundo, Natsuru observou o Eshibon se aproximar. Sua velocidade era baixa provavelmente devido à gravidade, e sua mira estava um pouco errada. Ele percebeu que Kaguya havia mirado cuidadosamente antes de atirar, então a mudança de trajetória tinha que ser resultado da atração gravitacional desta dimensão. Mas isso não o tornava menos perigoso. Mesmo um leve arranhão causado por esse ataque poderia significar a morte. Ele deu um sorriso irônico. Os golpes anteriores do ataque a vácuo dos 80 deuses claramente haviam deixado danos permanentes, e agora estavam se recuperando. Mesmo assim, ele forçou seu corpo machucado a desviar do Eshibon. Mas a evasão desajeitada combinada com a gravidade desconhecida, o fez cair no chão, incapaz de se levantar imediatamente. TCH. Então a gravidade atrapalha a mira, murmurou Zetsu Negro percebendo. Mas isso foi o suficiente para recalibrar. O próximo tiro vai acertar, disse Kaguya friamente, enquanto outro osso de cinza se formava entre suas palmas. Ei, eu realmente não queria usar isso. Natsuru levantou-se lentamente. O ferimento em sua testa, que estava cicatrizando, abriu-se novamente sob a pressão. O sangue escorreu para os seus olhos, tingindo sua visão de vermelho. No entanto, nenhum medo transparecia em sua expressão, apenas uma resolução calma e determinada, como se tudo ainda estivesse sob seu controle. Mesmo que você tente usar o poder de Agoromo agora, você não sobreviverá aos ossos de cinzas. Kaguya disparou lançando mais 2 ossos nele. Ei! Natsuru soltou uma risada baixa e começou a murmurar palavras baixinho, palavras que ele nunca havia dito antes. Dado seu estado atual, ele só conseguia ativá-lo um passo de cada vez. Formação dos 8 portões liberados. Primeiro portão, o portão da abertura. Abra-se. Em um instante, ele sentiu seu controle sobre seu corpo se transformar. Ele sempre fora capaz de suportar essa gravidade, o problema era se adaptar a ela. Agora, com os limitadores mentais removidos, ele contornou completamente o processo de adaptação. Quando os 2 Eshibone se aproximaram, ele moveu seu corpo com facilidade e desviou deles sem esforço, quase sem esforço demais. Oh, que é isso? Zetsu Negro arregalou os olhos. Ele tinha ouvido rumores sobre essa técnica, mas nunca imaginou que alguém realmente a usaria. Natsuru ignorou o espanto. Ele continuou. 8 portões. Segundo portão, portão da cura, abra. Terceiro portão, portão da vida, abra-se. Enquanto as palavras caíam, a pele de Natsuru ficou vermelha com o sangue escorrendo, e um chakra verde e selvagem explodiu ao redor dele como uma tempestade violenta. O que é isso? Kaguya ficou perplexa. Seu Byakugan podia ver que o chakra de Natsuru não havia aumentado, então por que havia ficado tão turbulento?
Mãe, ele é louco. Parem-no, agora! Gritou Zetsu Negro enquanto Natsuru abria o sexto portão, o portão da visão. Natsuru podia sentir uma dor lancinante percorrendo seu corpo, mas ele a ignorou e seguiu em frente. Sétimo portão, portão da maravilha, aberto. Com um rugido, o chakra verde ao redor dele explodiu em vapor azul, suor evaporando devido à extrema pressão interna. Naquele momento, até Kaguya sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela pressentiu o perigo real. Antes, ela sempre estivera no controle. Ela iniciava todos os ataques, enquanto Natsuru apenas se defendia ou desviava. Mas agora era diferente. Com esse estranho jutsu chamado Oito Portões, Natsuru não estava apenas se defendendo, ele estava pronto para revidar. Ele não estava mais apenas resistindo, ele poderia ameaçar a vida dela. O medo cintilou em seu coração. Cautelosamente, ela invocou outro osso de cinzas, não para matá-lo, mas para testar a extensão de sua transformação. Zetsu Negro, observando Natsuru agora totalmente no sétimo portão, sentiu sua ansiedade aumentar. Ele conhecia os limites da técnica dos 8 portões. Ninguém deveria abrir mais do que 7. Abrir o oitavo portão significava morte certa. Mas, considerando a loucura anterior de Natsuru, ele realmente conseguiria? No momento seguinte, os olhos de Zetsu Negro se arregalaram ao ver isso, e o canto dos lábios de Natsuru se curvou em um sorriso. Não, não, ele é um louco. Um completo e absoluto louco, gritou Zetsu Negro. Natsuru viu Kaguya disparar outro osso de cinzas nele e sorriu para ela e para o Zetsu Negro. Então veio uma voz que trovejou em seus corações, resoluta e aterrorizante. Formação 8 portões liberados. Oitavo portão, portão da morte. Aberto. Com aquele rugido ensurdecedor, uma tempestade surgiu no mundo da supergravidade, onde não deveria existir vento. A fonte. Natsuru, tendo aberto todos os 8 portões. Suas veias saltavam grotescamente sob a pele, prontas para explodir. A aura azul do chakra ao redor dele agora estava vermelho sangue, vapor gerado não pelo suor, mas pela evaporação do sangue. Até mesmo o sangue de seus ferimentos estava evaporando antes que pudesse pingar, selado pela pressão de sua própria energia. Este era o portão final dos 8 portões. O poder conhecido como formação liberada dos 8 portões, uma técnica suprema que só pode ser liberada sacrificando toda a força vital de uma pessoa. Naquele momento, Natsuru estava na dimensão da hipergravidade. Mesmo que a intensa gravidade daquele espaço não tivesse mudado em nada, ele inexplicavelmente sentiu uma sensação de leveza. Ele percebeu que agora não apenas poderia correr livremente, mas também poderia caminhar brevemente pelo ar, dentro do reino da hipergravidade. Se este fosse um espaço normal, mesmo sem a habilidade de voar, Natsuru seria capaz de atravessar o céu e lutar no ar como se fosse solo firme. Este era o poder da formação liberada dos 8 portais. Ele olhou para o osso de cinzas vindo em sua direção e sorriu. O que antes fora uma ameaça mortal agora parecia insuportavelmente lento e então, ele deu um soco. No instante seguinte, o osso de cinzas matador, que podia apagar qualquer coisa que tocasse, foi destruído pela força bruta do seu golpe. Como isso é possível? Zetsu Negro ficou chocado mais uma vez. Mesmo que Natsuru tivesse aberto todos os 8 portões, ele não conseguiria colidir com um osso de cinzas e permanecer ileso. Isso estava muito além do que qualquer corpo físico poderia suportar. Não, o Eshibon não o tocou, disse Kaguya calmamente, vendo a verdade com seu Byakugan. De fato, Natsuru apenas deu um soco na direção do Eshibon, mas seu punho nunca fez contato. O que realmente atingiu o Eshibon foi a pressão do ar de seu soco. Então, Natsuru pisou forte no chão e desapareceu de vista, mesmo sob a gravidade esmagadora deste mundo. Mãe, corra! Essa é a técnica dos 8 portões. Depois de abrir todos os 8, o usuário morre quando o efeito acaba. Tudo o que precisamos fazer é sobreviver até lá e venceremos, gritou Zetsu Negro. Pronunciando a palavra, corra sem hesitar. Mas Kaguya não estava brava. Suor frio já escorria por suas costas. Ela sentia, o poder de Natsuru agora ultrapassava os limites da gravidade deste reino. Todas as restrições deste mundo, agora pesavam somente sobre ela. Ela não precisou da insistência do Zetsu Negro. Um portal negro se abriu ao seu lado, uma saída via Yomotsu Irazaka, e ela começou a recuar por ele. Mas naquele momento seus olhos se arregalaram. A figura de Natsuru apareceu bem na frente dela. Naquele instante, ele a seguiu através do portal que ela abriu com Yomotsu Irazaka e então, bum! Natsuru não demonstrou piedade. Desferiu um soco brutal antes que ela pudesse reagir, que acertou em cheio o corpo dela. Mesmo com o corpo fortalecido pelo fruto da árvore divina, Kaguya sentiu seus ossos se estilhaçarem com a força do golpe. Sangue jorrou incontrolavelmente de sua boca. Seu corpo disparou pelo ar como uma bala de canhão e atingiu o chão da dimensão Gênesis. O impacto abalou todo o espaço, a terra rachou e se estilhaçou, formando uma enorme cratera. O poder daquele único soco foi simplesmente aterrorizante. E no entanto não foi surpreendente. Natsuru pairava no céu acima da dimensão Gênesis, seu chakra ainda fixo em Kaguya. Se ela tentasse usar a Menominaka ou Yomotsu Irazaka novamente, ele a seguiria instantaneamente. Mas agora Kaguya não estava em condições de lutar. Depois daquele soco, ela ficou atordoada e sobrecarregada, cheia de medo e descrença. Não me culpe por não me conter. Natsuru não ia deixar essa oportunidade passar. Ele cerrou o punho e o jogou para baixo. Boa noite, elefante. Com seu soco, um terrível canhão de ar atingiu a cratera abaixo. E Natsuru não parou por aí.
Ele desferiu um golpe após o outro, com cada canhão de ar rasgando o espaço, atingindo o chão repetidamente. Sob a força da técnica, a terra tremeu e rachou, mas nenhuma poeira subiu. As ondas de choque comprimidas não deixaram nenhuma chance de algo sequer decolar do chão. Bum! Natsuru respirou fundo. Seus punhos se cerraram com mais força. Este era o golpe final. Na quinta velocidade, os 4 canhões de ar anteriores já haviam destruído tudo em seu caminho. Este ataque final seria completamente desimpedido. Quinta velocidade, elefante da noite. No instante seguinte, Natsuru lançou seu soco final, um golpe tão poderoso que parecia engolir toda a dimensão. O próprio espaço foi comprimido e esmagado, descendo a uma velocidade impossível. Boom! O soco veio de cima e todo o reino caiu em silêncio absoluto. Capítulo 388. O confronto final de Natsuru e Kaguya. Bem alto no céu. Natsuru, cercado pelo que pareciam chamas vermelho-sangue, pairava enquanto olhava para a terra da dimensão Gênesis abaixo. O terreno havia sido nivelado, os 5 ataques do elefante noturno haviam levado toda a terra a uma elevação incrivelmente baixa, e o solo abaixo havia sido comprimido e solidificado pelos canhões de ar. E no centro desse deserto marcado pela batalha, uma cratera humanoide era visível, o mesmo local onde Kaguya havia sido derrubada por seus golpes. Kufi. Natsuru expirou profundamente, ofegando com dificuldade. O último portão, o portão da morte, realmente fazia jus ao seu nome como o portão que queima a vida. Mesmo com seu corpo aprimorado, Natsuru estava começando a sentir os limites. Ainda assim, dado o poder absoluto da formação dos 8 portões, a drenagem parecia justificada. Afinal, seu poder destrutivo havia excedido até mesmo as expectativas de Natsuru. Ele havia subjugado Kaguya a ponto de ela não conseguir nem revidar. Claro, Natsuru também entendia que o poder dos 8 portões dependia muito da condição física do usuário. Por exemplo, Might Dui, mesmo dando tudo de si, só conseguiu atingir a 4ª velocidade do elefante noturno. Might Guy, por outro lado, não só conseguiu atingir a 5ª velocidade, como também executar sua técnica suprema criada por ele mesmo, o cara noturno. Isso era algo que nem mesmo Might Dui conseguia fazer, não importa o quanto tentasse. Quanto a Natsuru, sua situação era muito melhor que a de Might Guy. Sua força física superava em muito a de Guy. Não foi porque ele treinou mais ou teve mais talento em Taijutsu, mas porque depois de fundir 3 modos sábios na veia do dragão, seu corpo passou por uma metamorfose completa. Em termos de força e recuperação, suas habilidades estavam quase quebradas, a menos que comparadas às dos Jinshikido 10 Caudas. Só que após seus avanços, os inimigos que ele encontrou estavam todos no nível dos Jinshikido 10 Caudas, o que dificultava demonstrar sua superioridade física. Mas na verdade, o físico pós-transformação de Natsuru havia superado o estado de 7 portões de Gai, embora ainda não estivesse no mesmo nível do 8º portão completo de Gai. Comparado aos 8 portões de Might Dui, porém, ele já havia superado isso. Ele não pôde deixar de refletir. Não era como se não tivesse treinado Taijutsu. Ele simplesmente não chegava aos extremos como Might Guy. Ele parava sempre que chegava ao limite que seu corpo suportava. Might Guy e Lee, por outro lado, estavam claramente sobrecarregados, forçando seus corpos muito além do pico sustentável. Embora isso os tenha permitido atingir alturas maiores, reduziu drasticamente o tempo que conseguiam mantê-las. Se não fossem os múltiplos avanços de Natsuru, seu físico poderia ter ficado atrás do de Lee. Mas com 2 grandes transformações, ele os ultrapassou. E isso não era trapaça. Era o seu caminho natural. Se outros pudessem seguir o mesmo caminho, também poderiam ganhar um corpo tão forte quanto o de Natsuri. Mas mesmo com essa força física quase quebrada, sustentar a formação dos 8 portões continuou sendo extremamente difícil para ele. Porque a técnica se adapta ao usuário. Quanto mais forte o corpo, mais poderoso o 8º portão se torna, e quanto mais poder ele libera, mais brutal é a tensão no corpo. Um ciclo de feedback paradoxal. Não importa o quão poderoso você seja, a formação dos 8 portões nunca será fácil. Depois que essa batalha terminar, eu devo enviar Lee e Guy para a dimensão da hipergravidade para treinamento. Natsuru pensou consigo mesmo. Nesse ponto, tanto ele quanto os outros acharam extremamente difícil treinar seus corpos de forma eficaz. Mas o espaço hipergravitacional poderia claramente reduzir seu tempo de treinamento. E como ele conseguia sentir os marcadores do deus voador do trovão neste reino, isso significava que ele também conseguia sentir este lugar do mundo original. Na verdade, além da dimensão do mar ácido, Natsuru colocou marcas do deus voador do trovão em todos os outros reinos. Ele continuou contemplando, mas a aura vermelho-sangue ao redor de seu corpo só se intensificava. Não havia tempo a perder. Os 8 portões queimavam a vida a cada respiração. E nesse estado, ele conseguia ver cada ondulação no espaço. Podia senti-la claramente sob a formação dos 8 portões. Se ele desse tudo de si, seu soco poderia até mesmo destruir o próprio espaço. Assim como agora. Natsuru sorriu, levantou o punho e desferiu um soco para baixo. Uma onda de choque de ar rasgou a atmosfera, atingindo a cratera abaixo. Naquele momento, Kaguya estava em um estado incrivelmente desgrenhado. Suas vestes estavam esfarrapadas em vários lugares. A aura avassaladora e invencível que ela outrora irradiara havia desaparecido. E naquele momento, ela não tinha intenção de continuar a batalha. Uma fenda espacial negra havia surgido acima dela. Seu plano era escapar por ela, saltando entre dimensões para escapar de Natsuru.
Porque como Zetsu Negro havia dito, uma vez que seus 8 portões terminassem, ele morreria. Portanto, não havia necessidade de ela permanecer ali em um confronto direto. Isso não era correr. Definitivamente não era fugir. Kaguya tossiu outro bocado de sangue e tentou flutuar para cima através do portal. Mas então, seus olhos se arregalaram. Bem na frente dela, a fenda espacial se estilhaçou diante de seus olhos, destruída por nada mais que uma única onda de choque. Ela olhou para cima e viu Natsuru com o punho ainda estendido. Ela finalmente entendeu. Ela estava completamente bloqueada. Mesmo que ela tentasse usar o Yomotsu Irazaka, ele seria quebrado antes que ela pudesse escapar. Pior ainda, ela podia sentir o poder dele aumentando novamente. Ele estava claramente preparando um ataque aterrorizante. Existe algo mais forte que isso? Até sua voz agora carregava amargura e descrença. Zetsu Negro também estava em silêncio. Mesmo ele não conseguia oferecer uma saída, a única opção era escapar. Mas eles tinham acabado de ver, Natsuru não ia deixá-los escapar. Por quê? Por que um humano pode criar um ninjutsu tão poderoso? Kaguya murmurou confusa. Ela sabia que estava tudo acabado. A única escolha que restava era se erguer da cratera e enfrentá-lo. Natsuru, aparentemente tendo ouvido, deu um leve sorriso. Porque, comparados a vocês, os humanos carecem de quase tudo. Fisicamente, mentalmente e até mesmo em habilidades brutas, somos inferiores. Mas há uma coisa que temos que se iguala a vocês, e talvez até o supere. Kaguya olhou para ele. E o que é isso? Criatividade, respondeu Natsuru com firmeza. Havia inúmeros tipos de ninjutsu neste mundo, muitos dos quais superavam até mesmo as habilidades dos Sutsuki, e ele acreditava firmemente que, se os humanos não fossem limitados por seus próprios limites físicos, eles poderiam criar técnicas que deixariam até os Sutsuki impressionados. Mesmo sob essas limitações, eles ainda criaram muitas técnicas brilhantes. Clone das sombras, Deus voador do trovão, 8 portões internos. O Deus voador do trovão, por exemplo, pode não superar Yomotsu Irazaka, Kamui ou Amenotejikara em certos aspectos. Mas tinha uma força muito particular, podia ser usado instantaneamente com custo mínimo de chakra. Claro, Amenotejikara também pode ser lançado instantaneamente, mas todos sabiam o quanto ele consome chakra. É verdade que em batalhas desse nível, era quase impossível lançar a kunai do Deus voador do trovão diretamente nos oponentes. Elas só podiam ser usadas em pontos fixos no campo de batalha para esquiva e posicionamento. Criatividade? Kaguya murmurou a palavra. Ela já havia nascido com essas habilidades, então o conceito lhe era completamente estranho. Natsuru não disse mais nada. Seus preparativos estavam completos. As chamas vermelho-sangue ao redor de seu corpo agora pareciam preencher todo o espaço. Em sua mente, ele se lembrou do cara da noite, o golpe final definitivo do cara poderoso. Ele poderia reproduzi-lo agora, sem dúvida. Mas, o ninja do espaço-tempo deve usar uma técnica do espaço-tempo, ele sussurrou para si mesmo. Seus olhos se fixaram em Kaguya. Ao seu redor, a vasta força do chakra do espaço-tempo começou a surgir. Foto. De repente, Natsuru estalou os dedos. No instante seguinte, o espaço ao redor dele e de Kaguya começou a se distorcer violentamente, como se o próprio espaço-tempo estivesse fervendo. O que é isso? Kaguya olhou ao redor para o espaço distorcido, ativando instintivamente Yomotsu Irazaka. Mas no momento em que o portal negro se formou, ele foi devorado pelo espaço distorcido ao redor, deformado e desintegrado instantaneamente. Este espaço já foi selado. Venha! A voz calma de Natsuru ecoou em seus ouvidos. Enfrente minha técnica final de frente. Naquele momento, a última esperança de fuga de Kaguya se foi. O próximo movimento, ela só podia encará-lo diretamente. Nada mais de fugir, nada mais de evadir. Apenas um choque direto. Rangendo os dentes, o corpo de Kaguya começou a inchar rapidamente. A mãe realmente vai usar essa técnica? Zetsu Negro ficou momentaneamente atordoado com a transformação dela, mas logo percebeu o que estava acontecendo. Se foi esse o movimento, então talvez ainda houvesse uma chance. Diante dos olhos de Natsuru, o corpo de Kaguya se expandiu para sua forma original, uma enorme esfera branca. Na superfície da esfera, as silhuetas das 9 bestas com cauda se contorciam, e no topo delas estava uma cabeça de coelho com um Rin Sharingan vermelho sangue contendo 9 Tomoe. Então a camada externa da esfera começou a se descascar rapidamente, revelando uma enorme esfera negra emergindo de dentro. Este orbe enorme, em constante crescimento, era nada menos que o ataque final de Kaguya. E assim que se estabilizou, sua forma humanoide ressurgiu, encarando Natsuru no céu. Natsuru Shindakawa, o poder das 9 bestas com cauda foi estabilizado. Esta é a esfera da busca da verdade da mãe, a esfera da busca da verdade em expansão, forjada a partir do vento, fogo, terra, água, relâmpago, yin e yang. De todas as naturezas, a própria essência do que queimará. Uma nova dimensão já está sendo construída. Zetsu Negro sorri agora, gritando triunfantemente. Natsuru, não importa quão poderosa seja sua criatividade, diante do poder absoluto, ela não tem sentido. Parecia que a esfera expansiva da busca da verdade havia reacendido a coragem do Zetsu Negro, ele ergueu a voz orgulhosamente. Mas Natsuru apenas lançou-lhe um olhar passageiro e então mudou seu foco para a colossal esfera negra. Sua técnica secreta ainda não estava totalmente carregada.
Se ele a usasse prematuramente e não conseguisse matar ou esmagar Kaguya, estaria em sério perigo, pois provavelmente não conseguiria lançá-la uma segunda vez. E isso deixaria indefeso. Além disso, ao observar o orbe, ele sabia que ele operava com o mesmo princípio de um orbe da busca da verdade comum. Mas para atingir tal escala, era necessário que Kemra, uma fusão de todas as naturezas de chakra. Tecnicamente, ele poderia criar um, mas não nessa escala. O orbe de Kaguya havia absorvido o chakra de um mundo inteiro. Só o chakra dele não seria capaz de igualá-lo. Além disso, ele nunca teve a intenção de entrar em conflito ou se comparar com o orbe usando um dos seus. Naquele momento, ele concentrou toda a força nas pernas. Podia sentir os ossos das pernas gritando de agonia, protestando contra a tensão. Mas ele ignorou a dor, porque o que viria a seguir poderia ser o golpe final. Ele respirou fundo e de repente abriu bem os olhos. Incontáveis ondas de espaço-tempo caótico surgiram em sua direção, como uma maré furiosa, girando e condensando-se ao redor de seu corpo. Qualquer um que se aproximasse dele agora seria destruído por esses fluxos caóticos de espaço-tempo. Mesmo um ser no nível dos 6 caminhos não sobreviveria. Kaguya e Zetsu Negro assistiram horrorizados enquanto toda a dimensão parecia desmoronar, como se o tempo e o espaço estivessem sendo aspirados em uma singularidade. Tudo o que eles podiam ver agora era Natsuru. O que eles viram no coração do caos foi Natsuru. Como um sol escaldante em meio ao turbilhão do espaço-tempo, algo se formava atrás dele, um dragão colossal, do tamanho do orbe expansível da busca da verdade. Rugindo com poder. Era forjado a partir da energia carmesim da formação dos 8 portões e da energia branca e pura do espaço-tempo. Natsuru olhou nos olhos de Kaguya e Zetsu Negro. Os olhos de Kaguya se arregalaram de alarme. Ela imediatamente mergulhou no orbe expansível da busca da verdade, correndo para o outro lado, na esperança de colocar o orbe enorme diretamente contra o próximo movimento de Natsuru. Natsuru não se importou. Seu corpo estava se desintegrando. Sangue jorrava dele, apenas para instantaneamente vaporizar e se fundir com o dragão gigante atrás dele. Então Natsuru deu um passo à frente no ar, destruindo o próprio espaço sob seus pés, enquanto avançava em direção ao orbe expansível da busca da verdade. O enorme dragão carmesim e branco o seguia de perto. Por onde passava, o espaço ao redor se distorcia e se desintegrava sob a pressão avassaladora da energia do tempo-espaço. Os fragmentos do espaço-tempo fragmentado eram reabsorvidos pelo corpo do dragão, tornando-o ainda mais assustador e massivo. Finalmente Natsuru deu seu último passo. De cima, ele desceu em um chute lateral voador clássico, mirando diretamente na bola expansiva em busca da verdade. O dragão do espaço-tempo abriu bem a boca e juntos, eles rugiram como um julgamento divino. Arte secreta final do tempo-espaço, silêncio eterno. Dentro deste reino, completamente esvaziado de espaço e tempo, abaixo daquele enorme dragão branco, tudo o que esperava o inimigo era a aniquilação eterna. Capítulo 389. A ameaça que é Kaguya Otsutsuki. Dentro da dimensão Gênesis, agora totalmente envolta em energia espaço-temporal, toda a luz havia desaparecido. Restava apenas a casca externa branca e brilhante e o núcleo de chamas carmesim do dragão do espaço-tempo, em pé em frente ao enorme orbe expansível da busca da verdade. O dragão do espaço-tempo se movia com uma velocidade incrível. Em apenas milissegundos, alcançou o orbe expansível da busca da verdade, abriu sua mandíbula escancarada e mordeu. Bom! Naquele instante, as duas forças colidiram, parecendo equivalentes na superfície, nenhuma delas sobrepujando a outra. Mas era só isso que parecia. No momento em que se chocaram, as energias do dragão do espaço-tempo já haviam envolvido todo o orbe expansivo da busca da verdade. Agora preso dentro deste espaço selado, o orbe enfrentou a força mais extrema e irresistível que se possa imaginar. Um poder que distorcia tudo o que tocava. Mesmo assim, o orbe resistiu tenazmente. Sua resistência era uma prova de sua força. Ele conseguiria sobreviver em uma dimensão tão destruída por tanto tempo. Mas agora, rachaduras estavam se formando por toda a sua superfície, ameaçando destruí-la completamente. Naquele exato momento, dentro do dragão do espaço-tempo, Natsuru, sem nenhum medo, atingiu o orbe expansível da busca da verdade com um chute de seu corpo de carne e osso. Sejamos claros, um orbe da busca da verdade personifica o poder de toda a criação. Sua explosão poderia apagar qualquer coisa em seu caminho. Para qualquer um que não estivesse no nível dos 6 caminhos, até mesmo tocar em um significava aniquilação instantânea, quanto mais chutá-lo fisicamente por dentro. Mas Natsuru fez exatamente isso. Bang! No instante seguinte, o orbe expansível da busca da verdade, já rachado, se estilhaçou em fragmentos. O tremendo poder que ele continha perdeu toda a contenção e explodiu para fora em uma velocidade assustadora. Bom! Uma explosão massiva atingiu a dimensão Gênesis, aparentemente engolindo tudo em seu caminho. A energia caótica e desenfreada irrompeu em todas as direções. E no entanto, nem mesmo essa força conseguiu romper a aura carmesim que envolvia Natsuru. Se a energia tivesse sido concentrada, ele talvez não a tivesse suportado. Mas espalhada tão finamente em todas as direções, a explosão não fez sentido para ele. Natsuru rugiu, e seu chute, embora tivesse destruído o orbe, não perdeu o ímpeto. Na verdade, ele avançou mais rápido do que antes. Atrás dele, o dragão do espaço-tempo havia se tornado fraco e fantasmagórico. Usará toda a sua força para quebrar o orbe. Mesmo assim, seguiu Natsuru, rugindo enquanto avançava.
Por fim, com a combinação do Taijutsu Supremo e do poder do espaço-tempo além dos seus limites, todas as barreiras foram destruídas, todos os obstáculos foram superados. Kaguya Tsutsuki agora estava totalmente exposta diante de Natsuru e do dragão do espaço-tempo. Impossível! Seus olhos se arregalaram de descrença diante da visão diante dela. Ela não conseguia compreender. Seu movimento final, o orbe expansível da busca da verdade, havia sido destruído. Mas para Natsuru, isso não foi surpresa. Neste mundo, o poder do espaço-tempo não tinha rival. Até mesmo 10 caudas, os orbes da busca da verdade e a própria Kaguya se mostraram vulneráveis a ela na obra original, porque somente o espaço-tempo poderia se opor ao espaço-tempo. E as técnicas que Kaguya utilizou, Amenominaka e Yomotsu Irazaka, não lhe garantiram nenhuma defesa nesse aspecto. Mãe, Zetsu Negro, atordoado, olhou para a aura carmesim de Natsuru e para o dragão branco prateado atrás dele. Pela primeira vez, ele não tinha estratégia a oferecer, apenas medo. Não sabia o que poderia salvar sua mãe agora. Tudo havia sido selado. O campo espaço-temporal esmagador tornou todas as capacidades espaciais inúteis. Mesmo que Natsuru não conseguisse manter esse campo por muito tempo, não importava. Nesse nível de combate, até mesmo um momento fugaz era mais que suficiente. Kaguya permaneceu paralisada em choque, congelada de descrença. Ela não se moveu. Se fosse Madara ou Obito dos 6 caminhos ali, mesmo eles, embora igualmente chocados, jamais se permitiriam ficar parados, atordoados e imóveis. Outros shinobi? Eles nem teriam tempo de reagir à velocidade de Natsuru, muito menos de contra-atacá-la. Essa era a maior diferença entre Kaguya e o shinobi deste mundo. Mãe. Sentindo que algo estava errado, Zetsu Negro gritou desesperadamente. Só então Kaguya se recuperou. Ela olhou para Natsuru que se aproximava. Não tinha mais resposta. Seus olhos estavam cheios de terror, um olhar que ela nunca havia mostrado antes. Natsuru viu o medo nos olhos dela e sentiu uma estranha alegria brotar em seu coração. Ele queria gritar de volta. Então, até você sente medo, hein? Igualzinho a uma pessoa comum. Sim. Quando Natsuru percebeu que havia chegado ao mundo de Naruto, seu primeiro instinto também foi medo. Seria impossível não senti-lo. Principalmente depois de descobrir que não possuía nenhuma das linhagens dos 6 caminhos, nem ancestrais Uzumaki, Uchiha, Senju ou Iga. Outros talvez não soubessem, mas ele sabia muito bem como as chances de atingir o ápice eram mínimas sem eles. O que mais o assustou foram os seres destruídos da 4ª Grande Guerra Ninja. Obito dos 6 caminhos, Madara dos 6 caminhos e Kaguya Tsutsuki. E agora Kaguya estava demonstrando medo na presença dele. Como isso não poderia emocioná-lo? Tudo o que ele havia feito, tudo o que ele havia se tornado, ganhou um novo significado naquele momento. Yomotsu Irazaka. Em pânico, Kaguya tentou abrir um portal e escapar com Yomotsu Irazaka. Mas não importava o quanto ela tentasse, os portais negros do espaço-tempo foram instantaneamente destruídos pela dimensão distorcida ao seu redor. Até Natsuru teve que admitir que Yomotsu Irazaka era poderoso. Continuar funcionando, mesmo que minimamente, sob esse tipo de confinamento espaço-temporal era insano. Se ele não tivesse usado essa técnica especificamente, ela poderia realmente ter escapado. Mas agora, todas as rotas de fuga foram fechadas por Natsuru. Depois de lutar por alguns momentos, Kaguya não teve escolha a não ser aceitar, escapar através de técnicas de espaço-tempo. Era impossível. E Natsuru estava se aproximando. A expressão de Kaguya se distorceu. Seu Rinne Sharingan vermelho sangue em sua testa se alargou. De todo o seu corpo, ossos cinzentos irromperam. Que queimra, ossos de cinzas matadores. Esses ossos cinzentos se transformaram em muros de defesa, na esperança de bloquear a técnica final de Natsuru. Ele viu os ossos. Sabia que eles poderiam aniquilar qualquer coisa que tocassem. Mas mesmo assim não parou. Mesmo assim, chutou para baixo. As chamas carmesim dos 8 portões encontraram os ossos de cinzas matadores, e em um instante, os ossos se desintegraram no nada. Depois de romper os Eshbones, a aura carmesim de Natsuru mais uma vez se transformou na forma de um dragão, rugindo enquanto avançava em direção a Kaguya. E então Zetsu Negro, como uma poça de piche, de repente saltou entre eles. Ele não tinha poder defensivo. Mesmo assim, não hesitou. Colocou-se entre Natsuru e Kaguya. Mas Natsuru não se importou. Seu chute atravessou Zetsu Negro, destruindo sua forma. Agora não havia mais nada em seu caminho. Natsuru podia sentir, seu chute tinha acertado diretamente Kaguya. Ugh! Kaguya soltou um grito de dor. É hora de acabar com isso. Natsuru disse suavemente. Uma onda infinita de poder irrompeu naquele momento. Kaguya Tsutsuki, com o rosto contorcido em agonia, foi lançada do céu para a terra pelo golpe final de Natsuru. Mas mesmo isso não foi o fim. O poder de Natsuru ainda estava crescendo. A aura carmesim que o envolvia ainda ardia. Mesmo depois de Kaguya cair no chão, ainda não tinha acabado. Natsuru, junto com o enorme dragão carmesim, continuou a atacar para baixo, como se pretendesse atravessar o próprio solo da dimensão Gênesis. Ninguém sabia quanto tempo havia passado. Eventualmente, a aura carmesim finalmente desapareceu. E com isso, todo o som desapareceu. Nenhum vento, nenhuma energia espaço-temporal. Era como se até o tempo tivesse desaparecido daquele lugar. Após um longo silêncio, uma figura apareceu de repente neste mundo morto, cambaleando pela terra árida, dando alguns passos antes de cair de cara. Era Natsuru. E naquele momento ele parecia completamente devastado. Seu corpo parecia madeira carbonizada, como se tivesse sido quase intacto pelas chamas.
traços tênues de fogo ainda brilhavam em partes dele. A condição de Natsuru era extremamente ruim, embora, para ser justo, ainda melhor que a de Might Guy depois de abrir o 8º portão. Mas isso não importava. As chamas que ainda queimavam em seu corpo continuavam a consumir sua vida. Quando essas chamas alcançassem e queimassem seu coração, sua vida acabaria. E ainda assim, Natsuru não demonstrou medo. Na verdade, seu rosto exibia um sorriso. Ele riu, usando toda a força que lhe restava. Ele riu porque até mesmo alguém como Kaguya tinha instinto de sobrevivência. Seu último movimento secreto ainda não a havia apagado completamente. Bem longe, em um pedaço de terra queimada, um pequeno fragmento de carne estava lentamente absorvendo chakra e começando a se regenerar. Sim, aquele minúsculo pedaço de tecido era tudo que restava de Kaguya. Naquele confronto final, Kaguya milagrosamente encontrou uma resposta. Ela usou toda a sua força restante para abrir Yomotsui Arasaka uma última vez. Como esperado, o portal negro do espaço-tempo foi instantaneamente destruído pelas forças dimensionais caóticas ao seu redor, mas não antes de se abrir. Naquela fração de segundo, o portal não era grande o suficiente para que todo o seu corpo passasse, mas era o suficiente para que aquele pequeno pedaço de carne passasse. O plano de Kaguya era mandá-lo para outra dimensão, mas ela não tinha mais forças para isso. Então, o que restou foi aquele pequeno fragmento de tecido, que foi a chave para a recuperação de Kaguya. Afinal, ela possuía um corpo verdadeiramente imortal. Mesmo com apenas um pedaço de carne, ela poderia se regenerar completamente, contanto que tivesse chakra suficiente. E agora, a única coisa que Kaguya tinha em abundância era chakra. Natsuru riu enquanto observava. Ele tinha que admitir que o poder de Kaguya era o mais forte que ele já vira. Nem mesmo a forma final de Madara dos 6 caminhos se comparava. Mas suas habilidades eram unidimensionais demais. Embora poderosas, podiam ser neutralizadas. Uma vez neutralizadas, seu nível de ameaça despencava. Na verdade, ela mal utilizou suas habilidades. Comparada ao Madara dos 6 caminhos, ela era ainda menos letal para ele. Entretanto, derrotar Kaguya foi definitivamente mais difícil do que derrotar Madara. Seus níveis de regeneração estavam em níveis completamente diferentes. Ele pretendia originalmente que seu chute final apagasse todos os vestígios de Kaguya, mas, como sabemos agora, ela escapou por pouco desse destino por meio de um golpe de instinto incrivelmente raro. E foi exatamente isso que Natsuru achou hilário. Um ser com instinto de combate tão fraco à beira da morte, conseguiu sobreviver graças a um truque inteligente de última hora. Não havia necessidade de esperar por outra ressurreição. Ainda assim, se ele morresse agora devido à reação da formação dos 8 portões, então sim, Kaguya tecnicamente venceu. Mas infelizmente para ela, ele estava preparado. A formação dos 8 portões não garantia a morte. Assim como na história original, Might Guy sobreviveu graças ao poder da liberação Yang. Natsuru também tinha a liberação de Yang, embora a dele claramente não estivesse no nível do sábio dos 6 caminhos. Não conseguiu curá-lo, apenas retardar sua morte. Mesmo assim, ele sorriu, porque se sua liberação Yang ainda não tivesse atingido esse nível, então tudo o que ele tinha que fazer era alcançá-lo agora. Capítulo 390. O ápice do modo sábio. Naquele momento, Natsuru fechou os olhos e sentiu a vida se esvaindo. Era a primeira vez que sentia tão claramente o poder da própria vida, como se um buraco negro a estivesse devorando por dentro. Em sua mente, imagens de tudo que ele havia testemunhado passaram diante dele. Ele viu a força vital de todas as coisas através do chakra que ele havia extraído da árvore divina. Naquele momento, os cantos da boca rígida de Natsuru pareceram se curvar em um leve sorriso. Então é assim. Agora era apenas uma questão de quem alcançaria sua evolução final primeiro, ele compreendendo a liberação Yang definitiva ou Kaguya Tsutsuki, que estava se regenerando através do chakra. Quanto à morte, isso era impossível. Ele estava absolutamente confiante. Ele superaria todos os obstáculos e conquistaria a vitória final. Claro, mesmo se falhasse, Natsuru definitivamente não morreria porque ele já havia se preparado para isso ao herdar o poder do sábio dos 6 caminhos. Apenas uma fração da liberação Yang do sábio foi suficiente para trazer Might Guy de volta da morte após usar a formação do 8º portal. Contanto que ele liberasse a liberação Yang do sábio, ele poderia se recuperar completamente instantaneamente, e talvez até mesmo avançar ainda mais seu corpo físico. Mas não era isso que ele queria. Era apenas um poder emprestado, um poder que eventualmente seria perdido. Em vez disso, Natsuru queria aproveitar a oportunidade para compreender a essência da vida. Ele havia se colocado em um estado extremamente perigoso, mas não sem volta. Agora Natsuru estava imerso no oceano de energia vital. Sua vitalidade superava em muito a de qualquer outra pessoa neste mundo. Sua expectativa de vida, embora desconhecida em número exato, certamente abrangia milhares de anos. Ele tinha tempo mais do que suficiente para explorar a energia vital por meios tão perigosos. Ninguém sabia quanto tempo havia se passado, mas, a essa altura, o pequeno pedaço de carne que restava de Kaguya havia se transformado em uma forma humanoide borrada. Regenerar-se de um mero pedaço de tecido em tão pouco tempo exigiria seu poder regenerativo. Foi absolutamente assustador. Enquanto isso, do lado de Natsuru, não parecia haver nenhuma mudança visível, mas essa, por si só, era a maior mudança. Porque o fato de a condição de Natsuru ter parado de piorar provava que sua liberação Yang estava ficando mais forte, passando de incapaz de curá-lo para agora acompanhar o ritmo de decadência de sua força vital.
Com o passar do tempo, seu corpo até começou a se recuperar. No entanto, sua recuperação parecia mais lenta que a de Kaguya. E ela não precisava se regenerar completamente, só precisava conseguir se mover, e Natsuru estaria em perigo novamente. Então, quem recuperaria a mobilidade primeiro? Dentro deste espaço primordial, talvez pela primeira vez desde que Natsuru e Kaguya chegaram, tudo estava completamente silencioso, sem nenhum movimento. Depois de um longo e silencioso alongamento, uma figura cambaleante se levantou lentamente, com longos cabelos brancos escorrendo pelas costas. Era ninguém menos que Kaguya. Nesse momento, Kaguya cambaleou até onde Natsuru estava imóvel. Mesmo alguém tão inexperiente em batalha quanto ela sabia que não era hora de se recuperar pacientemente. Ela precisava destruir toda a esperança em seu inimigo agora. A distância entre eles não era grande, mas mesmo essa curta distância levou um tempo agonizante para Kaguya atravessar. Antigamente, ela conseguia atravessar esse espaço em menos de 1 milissegundo, mas agora, isso exigia toda a sua força. Estava claro que sua condição era realmente terrível. Mas, independentemente disso, ela finalmente se posicionou diante de Natsuru, e ele ficou indefeso no chão. Essa foi a diferença definitiva. Parece que desta vez eu venci. Minha vida é eterna e indestrutível, disse Kaguya entre suspiros pesados, olhando para o Natsuru carbonizado. Em sua mão, um osso cinza começou a se formar. Eram os ossos de cinzas matadores, uma técnica de Kekeimra que transformava tudo que tocava em pó. Mesmo não conseguindo invocar Yomotsu Irazaka em seu estado atual, Kaguya ainda se forçou a usar essa técnica. Isso demonstrava o quanto ela temia Natsuru. E suas palavras não estavam erradas. Mesmo que Kaguya tivesse sido morta naquele confronto anterior, ela eventualmente retornaria. Alguns anos ou décadas depois, as 9 bestas com cauda reviveriam, reformariam as 10 caudas e a partir disso, Kaguya se ergueria novamente. Eu me lembrarei de você, Natsuru Shindakawa, ela murmurou enquanto o osso cinzento em sua mão se esticava mais, embora esse fosse seu limite. Então ela enfiou o osso no corpo carbonizado de Natsuru. Morrer, Kaguya gritou. Era a primeira vez que ela era levada a um estado tão lamentável, nem mesmo na batalha contra Goromo e Amura ela havia caído tanto. Mas quando o osso cinzento estava prestes a perfurar Natsuru, seus olhos de repente se abriram, brilhando com uma luz forte e alegre. Um flash passou pelo seu olhar, e no momento seguinte, o corpo de Kaguya foi arremessado para longe por uma força invisível batendo com força no chão. Shiha Tensei. Natsuru nomeou suavemente a técnica que havia usado. Kaguya acabará de ser arremessada por alguém sem o Rinnegan, usando um de seus poderes mais icônicos. E junto com ela, a última esperança de sobrevivência também foi lançada para longe. Foi uma cena profundamente irônica. E por que Natsuru poderia usar Shiha Tensei? Eu só queria usar, então usei, ele respondia. Natsuru levantou-se lentamente. Ao se levantar, a camada carbonizada de pele de seu corpo se desprendeu como uma cobra trocando de pele, revelando uma tez impecável. Ele se espreguiçou. Ao fazê-lo, seus ossos pareceram passar por uma metamorfose, ecoando com rachaduras brilhantes. As roupas esfarrapadas em seu corpo desapareceram, substituídas por vestes feitas de pura energia. Por fim, um manto divino branco com padrões flamejantes esvoaçou atrás dele. Não havia vento naquele espaço, mas o manto dançava como se movido por uma brisa impossivelmente hipnotizante. Natsuru se deleitou com a sensação de seu poder, era inebriante, perfeito. Agora, coisas como o modo sábio dos 6 caminhos não significavam nada para ele, pois ele havia tocado a essência da vida em si, e o que agora empunhava era a forma mais perfeita da sábia. Em sua batalha anterior com Kaguya, a força física de Natsuru não se comparava ao modo sábio dos 6 caminhos de Naruto, da série original. Afinal, aquele Naruto havia recebido todo o poder da liberação Yang do sábio. Natsuru ainda não havia atingido esse nível. Claro, mesmo que ele não conseguisse igualar aquela versão de Naruto, ele ainda superava em muito Sasuke dos 6 caminhos. E o mais crucial, Natsuru não só possuía força física inferior somente à de Naruto dos 6 caminhos, mas também possuía técnicas que Naruto nunca teve, como o deus voador do trovão para teletransporte, ou suas lâminas dimensionais que cortam o espaço. Quando tudo isso foi concentrado em um único indivíduo, o poder liberado foi muito maior do que se tivesse sido dividido entre 2, e agora a liberação Yang de Natsuru havia alcançado a própria origem da vida. Seu corpo físico havia superado todos os outros, até mesmo Kaguya. Ele não tinha pressa em derrotá-la ou selá-la, não mais. Não havia necessidade de agir com tanta cautela. Para ele, Kaguya agora era alguém que podia selar a qualquer momento. Em vez disso, ele queria testar esse seu novo poder, esse poder primordial do sábio nascido da própria fonte da vida. Há muito tempo, Natsuru sabia que os modos sábios do mundo não se limitavam aos sapos do Monte Myoku, às cobras da caverna Rishi ou às lesmas da floresta Shikotsu. Esses 3 simplesmente desenvolveram maneiras sistemáticas de ensinar seus modos sábios únicos. Isso não significava que outras criaturas ou seres não pudessem ter suas próprias técnicas sábias. Acontece que apenas esses 3 haviam formalizado seus métodos. E mesmo assim, dominar o modo sábio com orientação já era uma tarefa incrivelmente difícil. Então, para os modos sábios não sistematizados, era basicamente impossível aprendê-los. Mas quando Natsuru conseguiu fundir os modos sábios das 3 grandes terras sagradas, ele não apenas adentrou o reino dos 6 caminhos. Mais importante, ele parecia entender algo maior. Ou seja, em sua essência, existe apenas um verdadeiro modo sábio.
As versões praticadas pelas 3 grandes terras sagradas eram meras interpretações baseadas em suas respectivas características, formando seus próprios estilos únicos de modo sábio. Esses modos sábios não eram fracos de forma alguma, mas só conseguiam acessar uma fração da força vital natural alinhada com suas próprias afinidades. É por isso que, daquele momento em diante, ele buscou descobrir o caminho para um modo sábio supremo, e percebeu que de fato havia uma espécie de atalho, um caminho de fusão. Se cada modo sábio explorasse uma parte diferente da fonte de energia natural original, então, ao dominar e fundir todos eles, seria possível obter a forma mais completa e perfeita de sábio. Ou melhor, mesmo que fundir todos eles não fosse o suficiente para atingir a perfeição, quem realizou a fusão só precisava preencher as lacunas. E foi exatamente assim que Natsuru obteve sucesso. Ao recorrer ao chakra da árvore divina, chakra que abrangia o mundo inteiro, ele foi capaz de sentir a energia vital de todos os seres vivos. Isso lhe deu as qualificações para integrar a fonte vital de toda a criação. E finalmente, ao mergulhar no vasto oceano de sua própria essência vital, ele verdadeiramente experimentou a força da vida em primeira mão. Ao adentrar a fonte primordial, ele dominou o modo sábio perfeito. Ou melhor, chamá-lo de modo não parecia mais exato, era a genuína personificação de um sábio. Nem mesmo o modo sábio dos 6 caminhos chegou a esse nível. Nem mesmo o Jinchiki do 10 caudas se comparava. Este era um reino perfeito em que somente ele havia pisado. No entanto, havia uma falha. Parecia que Natsuru tinha vislumbrado o fim. Dali em diante, a única coisa que restava era refinar seu poder atual. Não havia mais reino para invadir. Então este é o ápice do poder? Não há caminho além disto? Murmurou Natsuru para si mesmo, ponderando o que o aguardava. Mas por mais que pensasse, não conseguia encontrar o próximo caminho. Quanto à força física, naquele momento ele conseguia reproduzir o poder bruto das criaturas biológicas mais fortes do mundo, por exemplo, insetos capazes de levantar objetos milhares de vezes mais pesados que ele sem chakra. Com chakra ou energia natural, esse nível de força atingiria patamares aterradores. Essa força bruta e fundamental era muito mais simples e eficaz do que coisas como força monstruosa, ataque a vácuo dos 80 deuses ou até mesmo modos de combate aprimorados por chakra. Era um poder puro, primitivo e avassalador. Em termos de velocidade, em terra, Natsuru se igualava a Cheetah. No ar, ao falcão peregrino. No mar, ao marlin negro. E tudo isso não era apenas inspirado por essas criaturas, ele tinha o auge da velocidade natural delas. Adicione a isso sua Kekkei Genkai de liberação rápida e em seu estado mais extremo, o próprio tempo pareceu parar. Portanto, em termos de capacidades físicas, não havia mais para onde ir. Mesmo que um poderoso membro alienígena do clã Tsutsuki descesse a este mundo um dia, era improvável que o superasse. Porque seu corpo, há muito tempo havia excedido o que os Tsutsuki eram capazes de fazer. E havia também sua mente, um domínio no qual Natsuru sempre se destacou. Desde a Quarta Grande Guerra, sua liberação Yin superou até mesmo a do sábio dos 6 caminhos. Fora o cerne de sua rápida evolução. Quanto aos atributos e técnicas de linhagem, Natsuru já havia alcançado o reino da Kekkei Mra. Esse era o ápice absoluto dos poderes de linhagem. Mesmo que explorasse novas Kekkei Genkai, seu valor para ele seria insignificante. Liberação de Yin Yang, fisicalidade, espírito, afinidades com a natureza dos chakras. Ele havia alcançado o nível mais alto em todos os domínios. Não importava como ele encarasse a situação, ele não conseguia ver nenhuma maneira de se elevar ainda mais. Claro, ele ainda poderia fazer pequenas melhorias. Devido às limitações de tempo, ele ainda não havia explorado todo o potencial de sua força atual. Alguns jutsus ainda precisavam ser refinados. Ele ainda precisava se adaptar ao seu novo estado e explorar seu potencial mais a fundo. Mas esse foi um esforço despendido dentro de seu nível atual de poder, não o ajudou a alcançar um novo nível. Então, sim, ele estava um pouco perdido, porque ele não sabia se este mundo continha um reino além deste. Talvez, ele já estivesse no auge da existência? Esta foi a primeira vez que ele encontrou um momento em que nenhum caminho a seguir era visível. Ele realmente havia alcançado um estado perfeito. Ou talvez, eu sou invencível? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.